Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje, episódio número 92. Muito obrigado para você que vai estar nos acompanhando ao vivo, para você que vai estar acompanhando depois também aí, vai estar maratonando durante a semana, tá? Aquele pedidinho básico, se inscreva no canal, ative as notificações e principalmente deixe o seu like para que o YouTube possa ver que a gente está entregando conteúdo de qualidade, né? E, bom, daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa convidada. Obviamente você já sabe quem que é, porque já está aqui embaixo. Mas é o seguinte, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, os nossos patrocinadores, e começar essa primeira parte pelos nossos patrocinadores Master. Quero falar do Fernandão Bebidas. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Gente, tem um site que é muito bacana, que é o loja.fernandãobebidas.com.br. Por lá você consegue comprar o que você quiser, chega rapidinho e a qualidade que só o Fernandão tem para você, tá bom? Agradecer a T-Flow, que é a marca que veste os artistas, tá? Você que precisa de uma roupa bacana, de qualidade, tem o cupom NOAR10. Pelo site, você tem 10% de desconto. Então você pode ir lá no Iguatemi, pode comprar pelo site e ainda ter os 10% aqui do Noar. Agradecer o Sanso Estúdio Automotivo, para você deixar o seu carro lindão, sabe, daquele jeito bem bacana. Ele vai estar higienizado, vai estar limpo, vai estar do jeito que você precisa para você passar a sua semana, o seu mês. Procure a galera do Sanso. Todas essas marcas que eu tô falando, tá o QR Code aqui na tela para você já entrar em contato com o pessoal, tá? Agradecer ao Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. São 8 lojas, 6 em Rio Preto. Tem Mercadão também no Shopping Cidade Norte e no Rio Preto Shopping. E pra gente fechar essa primeira parte, quero falar aqui da Montana Automóveis. Chegou aquele momento de você dar aquele upgrade, trocar o seu carro, financiar, e é claro que na Montana você tem com certeza as melhores taxas e as melhores opções. Aquilo que você precisa, um utilitário, um carro de passeio para o seu trabalho, a Montana tem para você, tá bom? Clica aqui nesse QR Code para você já vai ser direcionado ou entre em contato com a Montana Automóveis. Hoje eu estou muito feliz porque é uma pessoa que eu já seguia nas redes sociais. Fiquei mais feliz ainda quando eu soube que ela já me ouvia na rádio. Pô, e eu falei, não é possível que essa pessoa me escuta. Mas é verdade. Ela, além de ser criadora de conteúdo, ela ensina você a fazer receitas muito fáceis. Inclusive, hoje ela falou sobre um arroz e feijão na mesma panela, que eu quero saber como que isso funciona, tá? Já participou com a Ana Maria Braga do melhor pudim do Brasil, Bake Off Brasil, mais um monte de coisa que aconteceu. Então hoje com a gente aqui, Denise Galvioli, seja bem-vinda. Eu tô tão feliz. Eu já te falei isso algumas vezes aqui, né? Tô um pouco tímida, porque assim, né? Pensa num cara, gente, que tem uma voz, que a gente conhece, entendeu? Então, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Milton. Ó, você sabe que a Flavinha mandou um beijo pra você, que ela te acompanha também. Eu quero ir lá. Exatamente, você já tá agora, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, falar que você já tá convidada para poder participar com a gente lá do Pacabá também. Apaixonada por rádio. Certo? Sou pra sua gente poder falar sobre, recíproca é verdadeira, e pra gente falar sobre receitinhas e tudo mais, vai ser muito bacana. Ó, queria começar, pra você contasse um pouquinho da sua história. Quem é Denise? De onde você veio? Da onde surgiu essa mulher? Então, Hamilton, você sabe que eu nasci aqui em Rio Preto, mas Sim. eu moro em Mirassol, né? Uhum. Na verdade, eu sou uma menina sonhadora. Eu me coloco assim, eu sou uma pessoa cheia de sonhos. Então, eu sou uma criança a criança que sonhava, realizou. Eu falo isso. Show. Meu sonho, quando eu era pequena, era entrar dentro da televisão. E eu consegui entrar algumas vezes. Olha aí. No entanto, que eu tinha tanta vontade de entrar dentro da televisão, que eu um dia derrubei a televisão em cima de mim, porque eu queria escalar ela e entrar. Então, eu acho que eu sou de uma família muito simples. Eu nasci, meu pai era caminhoneiro.
Então, eu tinha uma realidade muito, muito simples mesmo. Não sou herdeira. Isso tudo que temos é conquistado demais da Amém. conta. E a minha mãe sempre trabalhou fora, então eu sempre fui criada por empregada, né? Eu e minha irmã mais velha, que a gente ficava muito sozinha em casa. E eu sempre assistia televisão e falava, nossa, eu quero morar dentro da televisão. Eu era uma obcecada por televisão. Só que aí, né, meu pai sempre falava pra mim, não, minhas filhas vão estudar, não vão passar pelo mesmo perrengue que eu passei na vida. Então eu fui estudando, né, e eu tenho uma história dentro de casa de um crescimento muito grande, né. Meu pai de caminhoneiro virou dono da transportadora. Sim. Então eu tinha aquela história daquele pai que não tinha estudo, mas que tinha a vivência da rua. Que eu acho que é aquilo que foi mais inspirador pra mim. Então, eu sempre fui muito esperta, como diz minha mãe, né? Muito comunicativa. Eu parecia tímida pras pessoas, mas quando eu tava nos lugares, eu gostava tipo assim, de conversar. Então, todo mundo gostava de mim. Eu era menininha do meu pai, andava pra cima e pra baixo com ele, nas oficinas, e conversava com todo mundo. E eu cresci com isso. Ele falava assim, você tem que ser advogada. Porque você conversa muito, não sei o que lá. E eu não queria ser advogada. Eu queria ser apresentadora de televisão. Mas aí eu fui fazer, né, direito. Sim. Fui fazer direito e frustrada. Nossa. Feliz, porque direito é muito interessante. Eu acho que todo mundo, direito deveria ser uma matéria da escola básica. Sim. Todo mundo tem que saber muitas coisas, mas assim, não me fazia feliz. E São 5 anos, né? São 5 anos de faculdade. Aí eu comecei a namorar na faculdade. Meu atual marido, inclusive. Oh. Meu atual marido, eu só tive um marido. Meu atual marido. Meu marido. O meu marido. E aí eu né, fui fazer faculdade. E aí um dia eu já estava para concurso, fui estudar para concurso, por quê? O que a gente quer? Estabilidade, né? O pai que passou por os perrengues que passou, fala, não, minha filha tem que ter estabilidade. Então você vai fazer, larga a mão de ser apresentadora, de ser jornalista, porque eu queria ser jornalista também. Sim. Aí ele falou, não, vai fazer direito e tal. E eu comecei a estudar para concurso, eu chorava todo dia. Chorava 3 horas, estudava 3 horas. Chorava 3 horas, estudava 3 horas. E um dia em casa, né, assistindo a Ana Maria Braga, porque eu assistia antes de começar a estudar, ela falou, enviem pra gente suas receitas de pudim. Aí eu falei, vou enviar minha receita de pudim. Enviei, em setembro de 2015. Sim. E aí, em março de 2016, nada a ver, aleatório, eu recebi uma ligação DDD 21 no meu celular. Aí falou, Denise, aqui é da Rede Globo, eu desliguei. Na hora, trote. Trote. Quem tá fazendo trote comigo? Não, e aí eu falei, que sonho, né, mas não era. Aí eu desliguei, ela tentou me ligar 3 vezes mais. Ela falou, não, ela ligou no fixo de casa. Falou, não, eu sou da Rede Globo, você não enviou sua receita de pudim? Meu Deus. Eu falei, enviei. Ela falou, não, seu pudim foi selecionado para passar para a próxima etapa do concurso. De 4.600 receitas, a sua foi selecionada entre as 10. Eu falei, não acredito nisso. Meu Deus do céu. Eu nunca tinha andado de avião. Eu tinha 26 anos. Sim. Eu nunca tinha, tipo assim, saído da rotatória. Talhados. Vem pra Globo. Menino, você pensa na coisa que a menininha lá, que queria entrar na televisão, 20 anos depois, recebe uma ligação, você vai vir pros estúdios da Globo. Eu surtei, eu falei, rapaz, Deus existe, o cara é foda. E é um negócio do outro mundo lá, né? É um negócio do outro mundo. Eu entrei lá, é Disneylândia pra mim. Eu entrei, eu fiquei surtada, fiquei 7 dias na Globo. Passeando de carrinho. Olha. Conhecendo o cenário. Fiz amizade com todas as pessoas, porque eu converso muito. A pessoa fala, para de falar um pouco. Aí eu falava, não, mas eu não sei o que. Eu fiz amizade com a cozinha inteira. Tipo assim, fiquei sabendo umas fofocas feias. Olha, meu Deus do céu. Será que eu conto? Será? Então não pode. Não pode. Aí eu fiquei sabendo de um monte de coisa e tal. Eu fiquei lá. E aí eu participei, daí meu pudim foi selecionado realmente entre os 12 melhores do Brasil. E isso mudou muito a minha vida. Sim. E assim, quando você fazia o seu pudim, quando você foi fazer pra ela, você pensou em dar uma incrementada, bolar alguma coisa ou não? Você levou o seu pudim? Veio uma equipe me filmar em casa antes. Sim. Né? E aí, na hora que eu fui fazer, a receita certinha. Sim. No entanto, mas você sabe que eu mudei a receita depois? É? A receita tinha um ingrediente a mais que eu falei, não precisa disso, que é amido de milho. E um pouquinho de amido, porque não vai leite condensado, então pra dar uma consistência mais grossinha. Mas eu tirei ele da receita, inclusive, todo mundo tem que ficar sabendo disso. E deixa eu te perguntar, eu não sei se isso funciona com doces também, né? Mas quando alguém manda algum prato pra ela lá, alguma receita assim,
você passa a receita, ela tenta fazer lá. Né? A equipe dela é maravilhosa. E aí, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Teve uns pudinhos, uns negócios que já explodiram lá. Depois esse negócio assim. Quando ela não acerta, será que ela fica muito decepcionada? Porque, pô, ela é Ana Maria, né? Eu acho que ela leva tudo... Ela é tão legal, Hamilton. Ela é tão legal. Eu fiquei impressionada. Ela é uma pessoa muito do bem. Ela lembra muito de Rio Preto, porque ela já morou aqui, né? E ela contou até dos namorados dela. Ela falou muito comigo. E aí, ela dá risada de tudo. A leveza da Ana Maria Braga é uma coisa, assim, admirável. É admirável. E realmente a cozinha é uma cozinha imensa que eles têm lá por trás. E eles testaram, não os 4.000, mas tipo 2.500 receitas de pudim. E ela provou praticamente todos, com colheradas. Eu falei, gente, não é possível isso. Cara, é muita gente, né? Eles levaram 4 meses. E realmente a Globo, ela encanta no jeito de fazer as coisas, assim. Bom, eu fui pedindo em casamento ao vivo, né? Sim. Tem esse adendo aí. Tem essa parte que a gente já ia entrar. E aí eles realmente levaram ele lá, e escondido de mim, escondido de todo mundo. E foi assim, meu Deus, eu quase surtei. Você nunca desconfiou? Nada? Na verdade, vou ser bem sincera, o que aconteceu? Quando eu fui pra lá, eles falaram assim, o que você vai fazer com o prêmio? O prêmio era 10 mil reais. Sim. E eu falei, eu quero casar. Por quê? Eu namorava fazia de 5 para 6 anos. E aí, realmente, a gente falava de casamento, mas assim, eu não tinha passado no concurso ainda, ele já era concursado, ele morou um tempo em Goiás, meu marido, né? E aí, não tava com pressa de casar, mas assim, a gente falava em casamento, 6 anos de namoro, né? Só que aí eles falaram assim, fala uma coisa bonitinha, né? O que você quer fazer com o prêmio? Fala uma coisa romântica. Eu falei, eu quero casar. Então eu quero casar. E aí, aí a Ana Maria Braga me fez pedir em casamento ao vivo. Tipo assim, eu quase morri, Hamilton. Eu quase morri. Porque não era uma coisa que ia acontecer nos próximos meses, assim. Não tava programado pra tão recente. Não tava programado tão recente. Eu acho que ele quase morreu também. Coitado. E como é que foi pra convencer? Acho que ele queria. Não. A gente namorava fazia 6 anos. Havia essa conversa. Mas eu falo assim, mas eu casei em 6 meses. Pra ele poder participar, né, tal. Ele é muito bonzinho, sabe? Eu acho que ele ficou... Aí ela fez, eu pedi, Caio, esse vídeo tá fixado no meu Instagram. Aí ela falou, pede ele, eu falei, Caio, quer casar comigo? E dei risada. Gente, eu nunca tinha aparecido na televisão, eu tava muito tímida. Eu era totalmente diferente, inclusive. Aí eu pedi, aí nisso eles fizeram ele responder por vídeo. E ele respondeu, não, é o homem que tem que pedir em casamento, Denise, quer casar comigo, não sei o quê. Aí eu achei super fofo, passaram no outro dia isso lá. E aí, foi engraçado que foi assim, foram 2 dias de programa, um seguido do outro. No dia que eu fiquei, eu fui, assim, não ganhei o melhor pudim, eu fiquei entre os 10 melhores. Então, assim, fui eliminada dos 3 primeiros, né? Fiquei em quarto lugar. Fiquei de fora, mas assistindo as meninas. Aí, no outro dia, teve a final. Aí, nesse dia, nessa véspera dessa noite, eu liguei pro Caio à noite, antes de dormir. Falei, eu tô indo dormir, porque amanhã a gente acorda... Era 4 horas da manhã que a gente acordava pra começar a gravar. Ele falou, tá bom. E ele, tá bom, tem que desligar. Eu falei, o que tá acontecendo? Você tem que desligar. Que negócio que é esse? Você tem que desligar por quê? Ele, não, porque eu tenho que desligar agora porque eu tô no shopping com a minha mãe. Eu, no shopping com a tua mãe fazendo o quê? Ele desligou o telefone na minha cara e desligou o celular. Eu falei, rapaz, esse homem tá de rolo. E eu pedindo em casamento ao vivo, eu vou matar ele. Eu nem vou voltar pra Rio Preto. Não dormi a madrugada toda, não dormi a madrugada inteira. E fui no outro dia pra Globo. E aí, sem brincadeira, era tipo 8h30 da manhã, o Caio entrou pela porta. Eu tinha conversado com ele, não fazia 12 horas. Entendeu? E aí ele chegou com um buquê, com um anel cenográfico. Olha o shopping que ele tava. O shopping que ele tava. E me pediu em casamento ali ao vivo, né? Então foi bem legal. E do anel cenográfico pro anel verdadeiro, demorou quanto tempo? Aí a Ana Maria Braga falou assim na hora, tem que marcar o casamento pra esse ano porque eu vou na festa. Menino do céu. Esse Rio Preto alvoroçou. Eu não era conhecida por nada. Eu era uma estudante de direito, de concurso, numa sala de estudo. Todo mundo me conhecia a partir daquele momento. Não tinha... A rede social não era tão... O Instagram não era tão forte. Era Snapchat que era forte na época. E eu... Nossa, gente, eu tenho um vídeo no Instagram disso. E que era curtinho também, né? Curtinho. E, tipo, nem tinha curtido. Deve ter 10 curtidas minha época de lá. E aí eu falei, nossa, todo mundo me conhecia, ela falou que vinha, mas ela não veio, não me deram presente, todo mundo achou que eles estavam pagando meu casamento. E aí todos os lugares que eu ia orçar, você é menino do pudim, no aeroporto. Inflacionou tudo o negócio. Inflacionou tudo. E essa Ana Maria Braga não veio no meu casamento. Mas ela passou meu casamento depois ao vivo no programa de novo. Olha. Apareci lá na tela Lua de Mel.
Até de biquíni apareci na Globo. É verdade. Agora, aquela pergunta que não se quer calar. Ela mandou um presente bom? Não mandou nem presente. Não, Ana, que isso? E eu mandei convite. Tá certo? Mas ele, mas É, é um mas amor. valeu a pena, Não né? vou. Acho que é uma coisa... Pra quem, igual você, tinha um sonho de aparecer algum dia, de trabalhar na TV. Eu não sei, é igual você falou assim, eu queria fazer... Não sei se era o jornalismo em si, mas tá lá dentro, né? Aparecer em alguma coisa nesse sentido. E poder participar de um programa que é assistido no Brasil inteiro, né? Foi sensacional. Eu chorei. É. Chorei todos os dias. Os 7 dias que eu fiquei na Globo, eu chorei os 7 dias. Falando, Deus, a menina tá realizada, né? Eu achei... E eu parei por ali. No entanto, que foi 2016. Eu casei em outubro. E aí, eu vendi alguns pudins na época. Fiz muito pudim de graça. Vendi alguns pudins na época. E larguei mão. Voltei a estudar depois de casada pra concurso. Não fiz mais nada com isso. Não fui pra rede social, não fui ser blogueira, não fui fazer nada. E foi depois, com o tempo, que as coisas foram acontecendo de novo. Você sabe que tinha um quadro lá da Ana Maria Braga, só pra finalizar essa parte, que ela ia o pessoal tinha, por exemplo, um cara da Bahia, um cara não sei de onde, tal, e recebia a galera em casa. Jogo de panelas. Nossa. Já tentei participar. Isso aí ia me dar um desespero. Por quê? Porque você preparar tudo certinho, assim, parece que você tá falando assim, nossa, semana que vem eu vou na casa do cara, né? Será que ele vai fazer igual eu tô fazendo? É um negócio muito... Gente, que trem... Teve em Ribeirão. E aí eu lembro que a menina mandou pra mim assim, ai, Denise, você é de Ribeirão? Eu sou de... Todo mundo confunde, sabia? Rio Preto com Ribeirão Tem Preto. muita gente que pega, inclusive no arroba, tá RP. RP. É. Eu coloco nas minhas hashtags. O pessoal acha que é. Mas você tava continuando, fala aí, eu te atrapalhei. Não, nem lembro o que eu tava Nossa, falando mais. Estamos aqui. Ó, seguinte, a gente tinha colocado aqui uma caixinha de perguntas, o pessoal poder que também legal. interagir aqui, falar, né, alguma coisa que fosse curiosa, assim, pra poder saber de você. Tá. E aí, eu achei... Que medo? Não precisa ficar com medo, não. Ó, temos aqui uma pessoa que talvez você não conheça, é do sobrenome Galvioli. Ela mandou aqui, a Lari. Ela mandou aqui, ó, como surgiu a sua paixão em cozinhar, né? Vejo que você faz com muito amor. Nossa, eu sempre cozinhei, assim, veio da minha mãe e da minha avó. Então, assim, eu tenho memórias afetivas com a cozinha. Porque menina, geralmente acompanha a mãe nas coisas, né? Pelo menos na minha época era assim, né? Então eu sentava na cozinha e a minha mãe ficava fazendo bolo, ficava fazendo coisa. E eu ia mexendo, ia cortando, ia ajudando ela a fazer o jantar. Então era uma coisa que era muito, muito ritual. Então todo sábado tinha bolo. E eu assistia muito a programas de televisão. Eu, viciada em televisão, era Cozinha da Ofélia. Você lembra disso? Sim, poxa. Cozinha da Ofélia. Poxa. Então era os programas da Gazeta, os programas mais antigos, assim, eu assistia todos. TV Mulher, TV antigamente Mulher. passava, né? Eu ficava o dia inteiro vendo televisão. O dia inteiro. Então eu via muitos programas de televisão que passavam à tarde, né? E aí eu comecei a ficar muito, muito apaixonada. Minha avó cozinhava muito bem. Foi assim, foi vindo. Mas a questão do doce, por exemplo, que hoje é uma coisa que você faz, né? Eu foco muito em doce porque eu sou formiga. Então, e que você tem ajudado muita gente, inclusive, né? Pra poder cortar o açúcar e tal, e ter uma vida um pouco mais saudável. Como vocês podem ver, eu ainda não tô comendo as receitas. Ele só me segue. Mas logo, não faz nada. logo a gente vai resolver esse Eu problema. devia ter trazido um doce pra ele provar aqui ao vivo pra vocês. Não, mas tem uns lá que a gente chega a sentir... Já viu isso aí, gente? A gente chega a sentir o gosto pela tela do celular. E eu gosto de fazer receitas fáceis, saudáveis, com pouquíssimos Então, o ingredientes. que me deixa mais nervoso é isso. Porque Transformar. eu posso ter 300 ingredientes que eu não dou conta de fazer nada. E ela faz com 3. Ela fez um pão. Ela falou assim, esse pão é muito fácil, é delicioso. Só tem água, vamos supor assim. E ela consegue fazer... Ela é uma MacGyver da cozinha. E ela faz com 2 negocinhos, um palito de fósforo e consegue fazer. Mas isso aqui é treino. Na verdade, eu comecei a fazer, né, pra internet o que eu fazia pra mim. Eu sempre cozinhei, mas eu era assim, aquela pessoa que comia de tudo. Então, até a faculdade, eu comia um chocolate com açúcar todos os dias no intervalo. Rachava coca, normal, com todo mundo ali no bar. Bebia cerveja também, às vezes. Mãe. Bebia cerveja também. Eu era totalmente assim, né? Comia de tudo. Só que aí, como é que acontece na faculdade? Menina meio caipira, eu falei, nossa, as moças é bonitas na faculdade, né? Elas têm uns corpão. O que faz? O que elas essas estão moças fazendo? Além de lipo e silicone, que é assim, né? Aí elas faziam academia. Aí fui lá e matriculei na academia. Aí eu falei, eu vou fazer academia também então. Mas aí eu percebia que, assim, não virava nada. Só academia. Depois de você melhora muito, gente. Condicionamento físico, você melhora muito os tônus muscular, enfim, fica mais bonitinha. Mas
pra ser aquelas meninas que eu queria ser, porque aquilo era bonito aos meus olhos, né? Sim. Na verdade, é uma coisa particular minha. Elas faziam dieta. E aí, o que eu fiz? Catei revistas, Boa Forma, e fui fazer dieta. Quem que consegue manter a dieta da Boa Forma? Complicado. Come um pedaço de cottage e um pedaço de frango, sem nada, e por 100 dias. Rapaz, no terceiro dia, você come até o pé da mesa. Você fica desesperado. Porque é ruim. É. O segredo da dieta é a dieta ser gostosa para você ter constância. Porque é a constância que vai mudar a tua vida. É o ser constante. E aí eu fui aprender, comecei. Aí o Instagram. Gente, a internet é uma faculdade. Quando você quer pesquisar alguma coisa, gratuitamente, eu sigo, acho que todos os médicos e todos os nutricionistas do Brasil. Pra aprender. Tentar pegar um pouquinho de cada um, né? E aí, a minha aptidão pra cozinha, que eu não acabei de contar, mas aí eu fiz curso, enfim. Sim. Aí eu falei assim, vou transformar aquilo pro que eu gosto. E o que acontece? Por que eu faço? Porque eu fui mãe. Mãe não consegue fazer as coisas. Mãe tem que ter pouco tempo. Então era assim, rápido, fácil e gostoso pra eu conseguir comer por mais tempo. Foi isso. Meu Deus do céu. Ó, quem mais tá mandando um recadinho aqui pra gente? Não dá pra ver certinho o nome, é Ferx Bianchi. Tá aqui, ó. Como conciliar a vida de CLT com um cardápio saudável, né? Na época que você trabalhava. Aham. Ou então, ele, como trabalha, né? Como que pode fazer isso? Na verdade, planejamento. Que é complicado. Eu vejo galera que essas marmitinhas, aquilo vai me dando um negócio, um ódio, porque eu não consigo fazer, né? Aí eu falo assim, eu vou comprar a marmitinha, que é mais prático. Mas aí também você fala, não, semana que vem eu compro. Não, deixa pra outra semana. Não, essa semana aconteceu um negócio, teve uma festa, semana que vem eu vou. Você almoça já em passou casa o ou você ano. almoça na rua? As duas coisas, As duas coisas. É. Você sabe o que acontece? É mais o teu olhar que tem que ser treinado. sim. Por exemplo, se tem patrocinador aqui, que tem um cardápio maravilhoso, o Não, iSteak. não dá. Aqui é complicado. O iSteak é maravilhoso, por exemplo. E aí você vai no iSteak, o que você pede pra comer? Cara, lá eu tenho que me segurar um pouco. Ah. Porque lá eu pego aquele pãozinho de queijo que vem com a costelinha. Coisa mais sensacional da vida inteira, Que pão é de queijo com sensacional. costela deles. Aham. Sensacional. Aí tem dia que eu pego uma maminha agora que lá tem, que é sensacional também. Eu não E gosto recheado muito. de queijo. Pois é. E aí tem uma costela, né? E a pancetinha. Então, ele vai nas carnes mais gordurosas, né? Você vai nas carnes... Mas eu você vou sabe no que eu filé. não gosto de gordura? Ah. Aliás, além de eu não gostar, eu tenho nojo de gordura. Então, por Legal. exemplo, a minha picanha tem que ser bem passada e sem Não, a gordura. minha picanha é sangrando, só que eu tiro a gordura também. Eu faço ela com gordura e depois eu arranco. Não, mas tem lugar que você vai comer aí que se você tiver um veterinário junto, ele salva o boi ainda. Que não tem condição. Escrevam se você é do time. Carne mal passada ou bem passada. Eu sou mal passada. Então, tem gente que... ao ponto, né, que o pessoal fala. Ao ponto. Ponto menos pra mim. Mas tem isso, tem que orientar. Aí uma vez uma pessoa me explicou um negócio que é a diferença, né? Que é uma linha tênue, assim. Uhum. Que é entre você tá satisfeito e tá saciado. Aham. Isso aí é complicado, É complicado. né? Porque a gente não come direito, né? Você come mexendo no celular, come assistindo televisão, come vendo alguma A coisa. plena atenção. Ou não comer. olha o filho, né? No seu caso, Aham. faz isso aqui, então você não consegue prestar atenção. Na verdade, eu falo também que tem uma situação que muda tudo, né? Qual que é a tua vontade? Além de saúde, esquece a saúde, porque Sim. saúde a gente tem que priorizar, né? Enfim, parar de comer alguma coisa por questão de saúde, por exemplo, doce para diabético. Não pode mesmo, então Sim. aí é uma questão de corte. Mas, por exemplo, para mim, que é só por uma questão de estética também. Você tá feliz? Você se olha no espelho e tá feliz? Então é isso. É. Ah, eu não tô. Então o que eu vou fazer para mudar? Que só você tem, né? A boca é sua, né? Você coloca ela dentro. Então, mas é que tem umas frases meio clichê, né? Tem uma Nutri aí que ela falava assim, ela falou assim, como que você pode perder pra você mesmo se é você que monta o prato? Isso me destruiu, assim, completamente, né? Porque não é o prato que vai vir sozinho, não vai chegar pra mim desse tamanho, eu que vou colocar, né? Mas o teu olhar, como eu falei, o teu olhar. Você come na rua, eu sim, em qualquer lugar que eu vou, eu consigo comer toda a minha dieta, que hoje eu faço uma dieta pesada, né? Eu peso a comida. Mas as pessoas não precisam fazer isso, é porque eu quero o meu a mais, eu quero uma outra coisa. Pra ser saudável, é muito simples. Entendeu? Então, assim, pra você mudar pequenos hábitos do dia, por que você vai comer, por exemplo, um brigadeiro todo? Tem gente que come doce todos os dias. Todos os dias eu como um brigadeiro de manhã, um à tarde, um à noite. Então, faz uma coisa que não tem açúcar. Vamos desmamando desse açúcar, dessa farinha branca. Você vai desinflamar o corpo, né? Vai ficar mais bonitão no espelho, vai se sentir melhor. E tem as outras coisas também, né? Tem as inflamações que dão doenças, né? A pele cheia de acne, Sim, distensão abdominal, enfim.
Muito bem, a galera continua mandando aqui pra gente aqui as perguntinhas, ó. A Dani tá aqui, é difícil comer saudável? Aí é aquela coisa, no seu caso você ensina receitas que são gostosas e que aí faz com que a pessoa realmente ela consiga entrar numa dieta ou ela faz Ser alguma mais coisa. feliz Exatamente. na dieta. Porque quando você vai comer, uma vez eu fui, passaram pra mim uma dieta que eu tinha que comer biscoito de arroz. Ai, Eu eu adoro. Então, eu achei um de pimenta, aquele lá eu dei conta. Mas o puro, jamais. Mas aí puro que é ruim. Não, então, exatamente. É. Então, aquele que é só o biscoitinho de arroz, nossa, parecia estar comendo isopor. Agora, o de pimentinha até que dava. Ó, pra não ficar isopor, você coloca ele uns minutinhos no forno. Olha, Fica delicioso. tá vendo? Olha aí, Maria, já vai marcando pra gente poder fazer aqui. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão aqui, porque tem muita gente que tem esse... hoje já tá se tornando um tabu, né? Porque comer, se você for fazer uma dieta, você tira o açúcar e você vai tirar o gosto da comida. E não é assim, né? Não é assim. Do doce, principalmente. Hoje em dia a gente tem... eu uso alguns adoçantes naturais nas minhas receitas, né? Mas tem muita gente que tem algumas objeções com adoçante. Então, você pode usar outro tipo de adoçante, tipo mel. Não é que o açúcar é o vilão da situação toda, mas eu falo que o açúcar deixa a gente viciada em comer mais açúcar. Sim. Quando você come um doce, naturalmente, daí 3 horas você vai querer comer outro doce. Eu acho que é mais por essa questão. Por calorias, se você, por exemplo, pegar um aplicativo para contar calorias, você consegue colocar um beijinho normal no seu dia a dia e tal. Mas e o quanto você vai comer desse beijinho? Você consegue parar? Isso que é o problema. Porque, por exemplo, assim, você pega uma fatia de bolo, eu não consigo dar uma colherada no bolo e ficar tudo bem. Eu vou querer comer 3 pedaços de bolo, porque eu sou compulsiva por doce, eu amo doce. Então eu prefiro, às vezes, não comer, deixar eu desacostumar com aquele paladar. Hoje, quando eu coloco uma colher de bolo normal na boca, com açúcar, nossa, uma colher pra mim já me enjoa. Até o meu pudim, gente, me enjoa hoje em dia. Mas é uma questão de você desacostumar aquela frequência, aquela necessidade. É ser escravo da comida. A gente é escravo das nossas paixões, né, na verdade. Sim. E aí não faz tão bem pra nada na vida, né? Não é sobre açúcar. Mas é que não é uma coisa fácil, né? Assim, Não, no seu é um caso. processo. Exatamente. Uma vez também eu tava conversando com a pessoa, eu sou muito viciado em refrigerante. Não pode ser 0? Cerveja é muito pouco, assim. Então, a Pepsi Black ainda vai, mas eu nem trago Pepsi Black pra casa. Você vai ver que tem a Coca, tá falando marcas aqui, mas a gente tem a Coca Zero ali, que é o que você gosta também. Amo. Outro dia a gente trouxe uma Coca de... E não faz bem, tá? Café, também não faz. Porque ela não tem açúcar, mas ela tem um monte de coisa para que ela não tenha açúcar. Mas não atrapalha a dieta. É que existem 2 coisas. Existe dieta e ser saudável. Existe dieta por dieta. Mas... Emagrecimento, Isso. é melhor você tomar uma Coca Zero do que... Verdade, sejam ditas, do que um copo de suco de laranja. Mas e pra saúde? É melhor que o suco de laranja. É uma linhazinha. Mas, outro dia, não vou falar nomes aqui, mas outro dia uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim: Hamilton, queria fazer um desafio pra você, uma proposta pra você. Você vem aqui na minha clínica e a gente vai fazer um processo com você. Protocolo de emagrecimento. E não sei o que, tal, enzima embaixo, enzima, um monte de coisa lá e tal pra fazer. E beleza, o protocolo custa R$3.975. Eu falei, mas qualquer pessoa vai emagrecer. A pessoa que paga 4 mil no negócio desse, não vai sobrar dinheiro para ela comer mais nada. Ela não vai ter dinheiro para ela poder sair, para ela comer um lanche, para ela comer alguma coisa. Eu tenho aqui no Maridon alguma coisa que me ajuda, mas o resto não vai ter. Você acha? Não pode... Maridon faz lanche no prato, sem pão? Faz, eu acho. E lá é carne Angus na parrilha. Então eu preciso ir lá. Não, você vai ganhar um voucher. Ai, mentira! Nossa, me deu comida da minha vida. O André é um dos caras mais críticos. O André, antes de ele montar aqui o estúdio, ele foi crítico de hambúrguer. Ele tinha uma empresa. Ele ia nos lugares pra comer hambúrguer Ele tá falando que é mentira. Comida japonesa. Não, é verdade. E aí, ele falou que o do Maridon é bom. Se ele falou, então a água parou, entendeu? Ai, e tem um bolinho também lá, um brisket lá, que é sensacional. Né? Mas aí é bem... Só tem... A massa é muito... Não dá nem pra você ver a massa. É mais carninha. Nossa Senhora. Certo? O que mais aqui que o pessoal tá mandando aqui pra gente? A Franciele, tá aqui, ó. Franciele Gui Makeup. Dê, você como que você organiza a sua rotina, né? Você faz o seu planejamento diário, as suas anotações, como que funciona? Na verdade, hoje a minha rotina é meio bagunçada. Por quê? Porque eu tenho um filhotinho de 4 anos, vai fazer 4 anos agora, daqui a um mês. E ele não dorme bem à noite. E aí tem dia que ele acorda às 3 da manhã, tem dia que ele acorda às 4. Então, assim, eu vou de acordo com a agenda dele. Mas eu tenho muito bem definido na minha cabeça. É que é muito natural. Gente, é muito natural pra mim.
Entendeu? Mas assim, eu falo para as pessoas que não têm essa rotina natural ainda, para elas realmente anotarem. E fazerem as compras inteligentes. No entanto, que eu sempre deixo uma lista de compra. Eu sempre posto nos meus stories uma lista de compra. Deve ter até no destaque. Com as compras inteligentes que tem no mercado. Pra você fazer no mercado. Pra você ter em casa. Por quê? Você só come aquilo que você tem próximo de você. Eu nunca fico com fome por muito tempo. E eu organizo desse sentido. Olha, eu tô em casa, então eu vou ficar em casa a manhã toda. Se eu tô em casa, eu faço, faço e filmo ainda, né? O que eu tô fazendo, o que eu tô comendo. Se eu tô na rua, eu tô na rua, ou eu levo alguma coisa, já adianto na noite anterior, eu levo minhas marmitinhas com os meus doces. Mulher tem muito ciclo, né, de TPM e tal. Então eu falo, não, eu tô TPM. Ou eu tenho sempre alguma coisa na bolsa. Entendi. Que às vezes é fruta, às vezes é uma paçoquinha, 0 açúcar. Às vezes é algum snack rápido pra eu nunca ficar com fome. Na verdade, o maior segredo é não ficar com muito tempo com fome. E ter coisas saudáveis ao seu acesso. Porque se você tá com fome agora e colocarem, sei lá, 4 pratos de pizza aqui, você vai comer 4 pratos de pizza. Mas se alguém chegar com um prato de arroz e feijão, que é super saudável, você vai comer arroz e feijão. Concordo. É a mesma coisa em relação ao suco, né? A gente, tirando essa Coca Zero de lado, você vai pegar a Coca mesmo e o suco, né? A Coca você pega a latinha, abre e toma. O suco você tem que pegar a laranja, tem que espremer, tem que fazer. É planejamento. É um querer muito grande. E tem dia que eu escorrego também. Então, mas você não acha que isso é quando a pessoa tem uma prioridade na vida dela? A prioridade... Eu vivo o meu estilo de vida. Porque assim, ó, a minha prioridade é comprar uma casa. Então você vai economizar, você vai parar de ir na balada, vai parar de gastar aqui, vai parar de fazer isso aqui, vai fazer um investimento aqui, vai usar o dinheiro aqui até você ter o dinheiro para você comprar. Eu quero trocar meu carro, mesma coisa. Quero passar num concurso. Pô, você vai comprar as apostilas... rede social e ficar focado. Pega as apostilas aí, tal, e não sei o que e tal. Eu quero emagrecer, né? Eu vejo as pessoas 4 horas da manhã. Esse final de semana eu fui apresentar um evento. Eu vi! Aí eu tava apresentando o evento. Queria ter ido, eu vejo as pessoas... Só pra você ter uma ideia, o cara que ganhou ontem, eu acho que é Igor o nome dele, é um triatleta... ele é famoso. Plurifodão, assim. Ele tava no Havaí. Ele chegou do Havaí, acho que na terça ou quarta-feira. Ele foi, acho que pra Camboriú. Ele talvez não iria vir porque a bike dele foi extraviada. Aí conseguiu recuperar a bike, avisou a galera que tava tudo certo, veio. Aí ele fez 2 quilômetros de natação, 80 quilômetros de bike e mais 18 quilômetros de corrida. Na hora que ele cruzou a linha de chegada, eu cheguei nele e falei assim, não vou nem como é que eu falo com o cara, né? Cheguei e falei assim, pode falar rapidinho? Ele falou, opa. Falei, o Igor, tal. Ele falou, conversou como a gente tá conversando aqui. Falei, não é possível. O condicionamento do cara é fenomenal. É possível. O cara disputou 3 corridas em 10 dias. 3 triatlos. Você imagina a preparação física e mental desse cara. Eu admiro de um tanto, a força. Porque, eu tô num processo de ganho de massa magra, porque eu aprendi, Hamilton, a emagrecer. Aí, o que acontece? Quando eu fiquei grávida em 2020, eu engordei 13 quilos na gestação. Eu emagreci 18. Tipo assim, eu aprendi a emagrecer. Só que ninguém te conta que você tem que cuidar da tua massa magra. Sim. Dos teus músculos. Então, eu emagreci, fiquei sem músculo. Eu tô num processo de ganho de massa magra faz 8 meses. Cara, sem brincadeira, um cara desse, ele tem uma dieta regrada. Você tá louco. Sono regrado. Uma academia regrada. Fora tudo isso, ele faz fortalecimento. Ele faz tanta coisa que nem as pessoas falam, Graciane Barbosa. Uma referência do mundo fitness, né? Mas ela é feia, de tão forte que ela é. Cara, essa mulher é um fenômeno, porque se você gosta da estética dela ou não, é outros 500. Mas ela tá fazendo pra ela, né? O foco dessa mulher de acordar todos os dias, ir pra academia, com o marido brigando, largando, voltando, é muito admirável. Um atleta desse E esses dias também o pessoal tava zoando ela, porque foi fazer as contas e ela come 10 mil ovos. Não sei se é por mês. Não lembro, mas é um absurdo, assim, né? Meu Deus. Na minha casa são 120 por semana. Então vai ser isso aí mesmo. 120 por semana em casa. Porque ela... É isso aí mesmo. O carro do ovo já para lá, né? Eu compro ovo de caixa. O carro do ovo já para lá. Tô passando aqui, Denise. É exatamente isso. Mas ovo é muito bom, para. Bom, eu gosto. Você gosta de ovo? Todo tipo de ovo, assim. Verdade, aí, ó. Menos de codorna. Faz tempo. Não ligo. Eu comi uma vez aquele arroz primavera. Aí fizeram com aquilo lá e eu passo mal. Carneiro também, quando eu como, passo mal. Não tem como umas coisinhas. carneiro. Eu também não como. E já me mandaram comer 4 vezes. O Rafa falou que vai fazer um tipo de carneiro que eu não vou passar mal, eu vou passar. Você vai me enganar. É o tipo da carne que não vai bem pra e você. o ovo de codorna também. Eu como tudo.
Mas tem coisas que eu não tenho hábito de comer, tipo Muito carneiro. Ó, galera que tá assistindo a gente, que tá acompanhando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tá bom? Bate-papo muito bacana aqui com a nossa querida Denise Galvioli. Pra você seguir ela também, você já sabe, né? Vai lá no @Denise Galvioli pra você saber. Galvioli com 2 L's no final. Isso. Falar aqui da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos de tradição aqui em São José do Rio Preto. Você vai encontrar tudo que você precisa com carnes inspecionadas. Lá você encontra também entrega rápida, né? E além disso tem os assados maravilhosos, os assados sensacionais. Não esqueça também dos espetos e também, é claro, você encontra aquelas caftas sensacionais e temperadas. Final de ano agora também, você já sabe, né? As melhores carnes, encomendas para você poder fazer a sua festa, a sua confraternização, é na Casa de Carnes Roseiral. Vai lá no @Casa de Carnes Roseiral, fica na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas. Falar aqui também da Interessências, que é a loja mais perfumada da cidade. Lá você encontra Interessências, você vai encontrar essências, tem aromatizadores, tem também aqueles perfumes finos, e para você fazer o seu curso, né, para você fazer alguma coisinha para ganhar aquela grana extra, tá? Logo, logo o pessoal vai estar por aqui trocando uma ideia com a gente também. Falar da Y-Steak, já comentamos aqui, sexta, sábado e domingo, sempre com som ao vivo para você, então não esqueça, @Y-Steak no Instagram, pra galera poder acompanhar, e lá você vai encontrar o Rafa. Agora tem também um negócio bacana que é o Rafa em Casa, ou seja, já são mais de 22 mil pessoas atendidas, né, em relação aí ao Y-Steak, as festas, os eventos, festas que eles fazem, e tem também, é claro, o pessoal também que já recebe para esse final de ano e tudo mais. Restaurante, sexta-feira à noite o jantar, tem sábado na hora do almoço, sábado no jantar e no domingo também na hora do almoço, aquele domingo especial, sempre com música ao vivo para você. Agradecer também aqui a P Armas e Munições, para você que tá afim de tirar o seu registro, tá afim também de comprar a sua arma, lá você encontra tudo que você precisa para você fazer dentro da lei e ter aí o melhor suporte, tá? Que a P Armas e Munições e que a P Guns também junto com a gente, o @ é o QAP_Brasil. Próximo dia 18, a gente vai estar trocando uma ideia aqui com o Lucas Zago. O Lucas, ele faz parte do Mercado Mestre. Ele te ensina a ganhar dinheiro com o Mercado Livre. São mais de 60 milhões já feitos, né, em relação aos cursos que ele dá para você, aquela mentoria incrível para que você possa ganhar dinheiro com o Mercado Livre. E o mais bacana é que é muito fácil e tá todo mundo entrando, entendeu? Para poder participar. Fique ligado aqui, vai lá no @Lucaszago para você saber como que funciona o Mercado Mestre, e o mais bacana também é que ele vai estar no dia 18 fazendo essa mentoria pra gente aqui e vai ser sensacional. Falar da Prime LED, com apenas R$ 2,14 por dia, você vai poder ter a sua cara, você vai poder ter a sua marca, a sua empresa exposta aqui nos melhores LEDs da cidade. Apenas R$ 2,14 por dia. Não esqueça, tá? Para você fazer aquele negócio sensacional, para você mostrar a sua empresa, que com certeza a pessoa está no semáforo, você para e tá a sua marca lá. Apenas R$ 2,14 por dia você encontra na Prime LED. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar aqui da Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, se encontra ali na Independência com a Constituição e também dentro do posto Monte Carlo, lá no aeroporto, tá? Calçados de qualidade, tem acessórios, você vai encontrar mochilas, tem também polos, tudo que você precisa, calçado masculino, feminino com couro legítimo, @Mariner Rio Preto. A nossa querida Denise está ganhando também de presente uma caneca personalizada da Encantar e Mimos Afetivos. A Encantar é da nossa querida Renatinha, para você que vai presentear nesse final de ano, quer fazer uns kits para você presentear aí os seus fornecedores, patrocinadores, conversa com a Renatinha, tá? Copos, canecas, tem fotos também, tem umas caixas todas decoradas, e lá também você encontra aquele buquê, sabe aquele presente especial? Você encontra também na Encantar. Vai lá no @Encantar e Mimos Afetivos no Instagram. Quem mais está mandando um recadinho pra gente aqui? O pessoal que estava mandou a caixinha de perguntas. A Dani tá mandando aqui. Ô Dani, a Dani tá falando para você. Você sempre foi assim em relação à organização e constância? Ou foi com o tempo que você conseguiu se organizar? Não, foi tudo com o tempo. Como eu te falei, quando eu tive nenê, assim, na faculdade eu comecei a me tornar uma pessoa mais saudável, né? Comecei a fazer academia e tal. Mas foi depois realmente que eu casei, que eu comecei a ter a minha rotina em casa,
que eu comecei a falar, não, peraí, o que eu vou fazer pra comer? Porque né, eu que tinha que cozinhar, né? Eu que tinha que organizar minha vida. E aí eu engordei bastante no primeiro ano, né? Uma coisa comum, casa engorda. E aí eu comecei a correr atrás do prejuízo. Aí foi a primeira vez que eu fui no nutricionista, eu comecei a organizar a minha vida, eu comecei a trabalhar fora. Aí eu comecei a organizar mais ainda. E foi depois que eu comecei a ver o que eu ia fazer da minha vida, né? O que eu vou colocar pra dentro, o que eu vou comer e tudo. E é uma diferença, né? Muita diferença. Mas assim, faz, quer ver, 2000, sei lá, faz 7 anos, vamos supor que eu como bem certo. Foi um processo, Milton. Sim. Eu falei, eu deixei um dia de comer o doce assim, na faculdade todos os dias e comecei a comer uma fruta. Aí depois eu parei de tomar coca normal pra coca zero, porque por uma questão de calorias apenas, tá? Não tô falando de saúde na coca. Mas eu comecei a seguir muita gente que falava sobre o assunto, eu comecei a entender um pouco mais. Eu preciso parar de seguir gente que não fala do assunto. Quando eu recebo, eu tenho, hoje em dia, né, meu crescimento foi mais exponencial, assim, nos últimos 2 anos, né? Então, assim, aí eu converso muito com as pessoas, eu falo pra elas, não é que você tem que seguir eu e parar de seguir as pessoas porque eu quero que você me veja sozinha. Não, é porque, assim, se você tá no foco… E é engraçado que eu consigo influenciar as pessoas que estão à minha volta. Então, eu tenho muita gente que conversa. Denise, olha, eu comi isso de manhã e isso, tô bonitinha. Eu falo, você tá linda, parabéns. Que orgulho. E eu não sou médica, nutricionista, nem nada, mas eu sou uma incentivadora da vida saudável, entendeu? Então, mas você já parou pra pensar na quantidade de vidas que você ajuda a mudar, a modificar com uma simples receita ou com uma simples, vamos supor assim, atenção que você dá, a pessoa vai lá no direct, manda alguma coisinha pra você e tal, e você já toca a vida dessa pessoa. Eu fico emocionada. Então, Eu tô com o olhinho já. É isso. Porque, como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu fiz direito, eu vim de uma família humilde, e eu tinha só um sonho, e isso aqui é minha televisão, né? Sim. É a televisão que eu queria ser de quando eu era criança, entendeu? Você percebe? Então, assim, e eu não tenho… eu sou apaixonada por pessoas. Eu adoro conversar. Quando alguém me encontra no mercado, eu não consigo ir no mercado. Isso é a coisa mais legal que eu vou te falar hoje. Eu acho muito lindo. Toda vez que eu vou no mercado, alguém me para e fala: o que você vai fazer? Eu tô pegando chuchu. O que você vai fazer com esse chuchu? Meu Deus. E me passa uma receita do chuchu. E eu falo a receita, não sei o quê. Então, esse negócio desse contato, de poder agregar na vida das pessoas, juro pra você, não é clichê. É o que faz, assim, eu muito feliz. Muito feliz. E você sabe o que é legal? Que às vezes a pessoa depois, ela tá lá no mercado, ela tá vendo você comprar o chuchu. Aí depois ela vai lá no Insta e tá vendo, ela fala pra amiga dela: eu vi ela comprando esse chuchu. Ai, gente, isso é o máximo. Olha, eu não consigo me conter. Você sabe que, quando eu participei… Não falei que ela comprou o chuchu? Em 2019, quando eu participei do Bake Off Brasil, que é um programa de confeitaria tradicional, com doces, enfim, né? Aí eu fui uma vez no metrô em São Paulo, andando de metrôzão em São Paulo. Menino do céu, fui parada 3 vezes no metrô, o povo me conhecia, eu fiquei em choque. Esse ano, no restaurante que eu fui em São Paulo, o garçom no restaurante falou assim: você não é a moça da receita da internet? Olha aí. Eu falei: não fala isso pra mim. Eu fiquei me achando tão feliz. E quase que eu chamei ele pra sentar. Eu falei: você não quer sentar aqui comigo? Ele: Nossa, eu morro de vergonha quando acontece isso. Eu não sabia quem era ele, mas eu conhecia a voz dele. Gente, a voz dele é muito característica. Eu conto muito essa história aqui, porque essa história é real, assim. A gente tava no supermercado um dia, um cara passou assim perto de mim. Aí ele passou de novo, aí ele passou. E eu queria gravar. E você conversando. E eu queria gravar um vídeo pra poder zoar, porque tem um vinho que chama reservado. Uhum. Então eu queria fazer um vídeo assim, toda vez que eu venho comprar esse vinho aqui, eu não consigo, porque ele já Tá reservado. Boa! Mas não dava certo, porque toda hora passava alguém. Eu ia rir dessa eu piada. tava com vergonha. Depois eu já consegui gravar esse vídeo num outro lugar, mas faz tempo. Aí o cara passou e falou assim: você é o Hamilton lá do Pacabá? Eu falei: sou. Ele falou assim: pô, cara, que legal e tal. Posso tirar uma foto? Eu falei: pode, né? Mas tudo bem. O cara tirou. Posso tirar uma foto com a sua voz? Você espera só um minutinho aqui? Eu falei: espero. Aí ele foi e voltou com o irmão dele. Aí ele voltou com o irmão dele e falou assim: xinga o meu irmão igual você fala na rádio. Eu falei: não pode falar isso aqui. E ele falou assim: não, xinga, é legal, todo mundo gosta. Eu falei: não, lá é lá, eu não tem como. Você tá de brincadeira, Milton. E depois desse dia aí, assim, eu falei: meu Deus, aí vai nos lugares, as pessoas Mas você falam, ficou feliz? Lógico. No fundo. Mas é porque a gente faz um trabalho muito bacana lá na rádio, que é só eu e a Flavinha. Quem produz o Pacabá sou eu e ela. Quem faz as enquetes, quem faz as vinhetinhas, quem faz os negócios tal, somos nós. Hoje o Pacabá, inclusive, ele tem uma aberturinha
musicar uma trilha, que foi o André que fez aqui pra gente. Eu mandei pra ele a letrinha aqui, o pessoal tava aqui ensaiando, e ele mandou muito rápido pra mim, inclusive, aqui, e o pessoal foi, mandou rapidão pra gente. Então, assim, é a gente que faz. Então, a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Vamos fazer essa enquete hoje, vamos fazer sobre isso, porque não tem hater, não tem polêmica. Não tem polêmica. Então, É isso leve, é legal. gostoso, É descontraído. isso que a gente sabe. E é aqui de Rio Preto, né? Então, quando você tá no trânsito, às vezes tem outras rádios que fazem até coisas igual, mas é rede. Você não vai conseguir ter o acesso com o pessoal. Não. E aqui você manda mensagem, a gente já fala na hora, né? Ó, o Renan tá mandando um alôzinho, inclusive pro pessoal que tá aqui no chat, para você se inscrever, para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. 50 segundos, o Google já libera e você já entra aqui com a gente, tá? O Renan tá dando uma boa noite aqui, o Eduardo José também. Boa noite, Hamilton, podcast nota 1000, e hoje está bem doce e cheio de pudim. Parabéns, top demais. Amanda Oliveira tá aqui, minha gatinha. Quem mais? José Reinaldo, boa noite, Hamilton, sempre muito criativo nas suas entrevistas, convidada também de alto astral. Agora temos um galã aqui, ó, Caio Oliveira. Então, minha musa inspiradora, exemplo de foco e dedicação para todo mundo aqui em casa, né? E a Ricela também tá mandando um alôzinho pra gente. Valeu, Ricelinha. Um beijão aí, valeu. Caio, um abraço, viu, cara? E parabéns aí, foi lá, mandou muito bem no pedido de casamento. Ele levou ele fala assim, eu peguei a régua e coloquei aqui nos amigos dele pra pedir casamento agora, né? Ó, a Mayara tá perguntando como que você descobriu que amava trabalhar com gastronomia, né? Você já tinha contado um pedacinho pra gente, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Na verdade, foi... Aí eu saí da Ana Maria Braga, não fiz nada com isso, te falei, né? Casei em 2016. Em 2018, eu decidi que eu não queria mais ser só esposa estudante de concurso. Falei pra minha marido, eu comecei a ter umas crises de ansiedade, estômago doía. E aí, não sei o quê. Eu falei, vou fazer alguma coisa por hobby. Me matriculei num curso de gastronomia aqui de Rio Preto, técnico, rápido. E aí, lá eu comecei a cozinhar, de verdade, aprender. Gente, eu gosto disso. Falei, olha, que legal. E lá eu conheci a Mayara. Olha aí. Que é uma grande amiga minha. A Mayara hoje tá morando na Itália. A gente abriu um negócio chamado Crave Canela Gourmet, de eventos gastronômicos. E a gente fez muito evento. Eu comecei a cozinhar como trabalho mesmo. Fui fazer evento no Rio Preto Shop, a gente fez muita coisa. Fiz o braseiro. Você lembra do braseiro? Sim. A gente fazia sobremesa do braseiro. Nós duas juntas fizemos 1.200, só nós duas. 1.200 sobremesas, servi 1.200 pessoas em evento. E eram sobremesas gordices, tá? Inclusive, pergunta pro Rafa do iSteak que ele lembra, né? Que é um gelato de abóbora defumada na brasa com cocada mole. Todo mundo me fala desse sorvete até hoje, que é um sorvete meu e da Mayara. E a gente foi muito feliz até 2020, que veio a pandemia e encerramos. Mas deve ser bom, porque tem um sorvete de abóbora com coco que é delicioso. É delicioso? Raiz, bem raiz. Doce de leite, abóbora. Ó, o craque oficial tá aqui. Só tirar o açúcar e a farinha eu já sou fitness. Não, infelizmente não. É assim, te ajuda, que eu falo, né? Que eu estudo, que eu gosto de saber sobre. Tirar o açúcar e a farinha vai te ajudar a reduzir calorias, vai te ajudar a reduzir inflamações no corpo, vai te ajudar a ter um início de uma vida mais saudável, né? Porque realmente há estudos que comprovam os malefícios do açúcar e da farinha branca. Então, aí você já te ajuda a ser mais saudável. Mas assim, fitness mesmo, tem vários outros... E ele mandou aqui também, ó. Qual comida, né, dá pra poder sair da dieta sem culpa? Menino, lanche. Pensa, porque o lanche, ele tem a proteína da carne. Vamos supor um x-salada, vai. Proteína da carne. Se for uma carne boa ainda, que nem você falou, do teu lanche aqui. Do maridão. Já muito ok. E tem um bom carboidrato. O pão é um bom carboidrato, gente. Aqui, por exemplo, eu sou do time que cortou a farinha branca por outros motivos. Mas vamos pesar o pão, um bom carboidrato. Então tem salada, tem proteína e tem o carbo. Maravilhoso. Ó, quem mais? O Lucas tá mandando aqui, ó. Denise, dá uma dica. Que dica você daria pra quem quer emagrecer e não fazer aquelas dietas chatas? Seguir minhas receitas. Faz as minhas receitas. Por quê? Porque as minhas receitas, elas são gostosas, elas têm poucos ingredientes, e elas são fáceis e rápidas de fazer, e elas enganam o teu cérebro, porque elas são gostosas. E aí você não vai parar de sentir vontade de comer outras coisas. Ó, o pessoal que tá mandando as perguntinhas aqui já pegou praticamente a metade das perguntas que eu queria fazer. Tá mandando aqui, ó. Você tem algum e-book de receita, algum curso que você ensina? Ai, meu Deus! Olha!
tá no forninho. Logo, Eu tenho um produto pra sair agora, a gente já tá finalizando aqui. E vai ser um produto de receitas de até 4 ingredientes pra mudar a vida. Treino e várias outras dicas especiais que eu quero realmente fazer o impacto na vida das pessoas. Então, assim, você não sabe o que fazer. Meu produto vai ensinar você o beabá, o começo. Ó, se você precisar de alguma E vai ser barato. cobaia, pode mandar pra gente. A gente que vai legal! testando aqui. Com certeza. Você ensina de uma maneira fácil, né? Para quem, e você fala fácil também, é a maneira de emagrecer sem ser muito chato e sem graça. Eu já aprendi que se você não tiver tempo para você fazer uma academia, para você fazer um exercício, né? Mas se você mudar a sua alimentação, você consegue emagrecer. Muito. Ponto, né? Redução de calorias. Exatamente. Você emagrece. E sem ter você tem que comer menos aquilo que você gasta. É aquela continha. Aquele MC meu que fui fazer, eu tenho que estar com 4 metros para poder dar um negócio. Tem que crescer um cadinho. Mas assim, às vezes a pessoa ela não quer experimentar, né? Ou ela fala assim, poxa, ela ensina a fazer tão fácil. Mas quando você faz a sua própria comida, quando você faz tudo aquilo que você quer fazer e está focado nisso, é uma coisa que quando você vê o resultado, a balança já desceu, O espelho. o número já não tá mais igual estava antes, alguma coisa assim. A camiseta. A pessoa não volta mais, né? Ela não volta. É assim, ela pode escorregar, porque a gente tem altos e baixos na vida, a gente tem que respeitar também o processo. Pode fazer uma perda muito grande, tô com uma oscilação aqui, não. Ok. Mas a partir do momento que ela começa a ver a diferença e aquilo te deixa mais forte em outros sentidos. Não é só ficar forte na academia, por exemplo, é ficar forte no mental. Eu consigo falar não pra isso hoje, porque na hora que eu chego em casa eu me sinto forte, me sinto bem, me sinto bonito. E a pessoa que tá bem com a sua imagem, ela consegue passar isso nas outras áreas da vida dela, né? Tem. Porque assim, isso aí é uma coisa que não é fácil. É uma luta que é você uma contra luta, você mesmo. Todo dia. Né? Toda vez que você para no mercado, E na você sabe o seu padaria. ponto fraco. Para na padaria. Toda vez você fala, putz, por que eu não vou comer esse doce aqui? Tô puto, porque eu tava trânsito, porque não sei o quê. É mais fácil. Amanhã eu volto. Não, hoje eu vou comer saudável, porque olha aqui, eu tô num processo, tô conseguindo, tô olhando no espelho, tô gostando mais de mim. Tá vendo? Tô inspirando outras pessoas. Você coloca muito chocolate nas suas receitas. Eu também, amo, né? E dá pra poder comer essa sobremesa assim, nessa dieta, mantendo aquela mais rígida mesmo? Na verdade, é que tudo depende. Porque, por exemplo, eu posso comer, sei lá, 20 gramas de chocolate por dia. Então, se a minha receita tem mais de 20 gramas de chocolate, eu vou fracionar ela. É aí que tá também. Então, existem receitas e receitas. Eu costumei colocar as calorias das receitas no final de todos das minhas legendas, pra pessoa poder ter uma noção. Porque, por exemplo, tem um brownie de chocolate, que ele é uma das receitas mais viralizadas. Eu tenho receita com 8 milhões de views, né? Tem várias receitas. E o brownie é uma delas. E aí, as pessoas... Tem hater, né? Como você me fala? Você usou 80 gramas de chocolate. Mas eu não falo na receita que a pessoa para comer o brownie todo. Eu falo que ela para fazer o brownie, dividir em 4 e comer uma fatia. Entendeu? Mas a fome da pessoa, né? Mas ainda assim, ele tem menos ingredientes que o brownie tradicional, menos calorias e ingredientes mais limpos. Vai atrapalhar menos, mas é calórico. Então, assim, é por isso que eu gosto da interação. Eu gosto que a pessoa vem me perguntar. Não me xinga na receita, vem perguntar pra mim. Aí eu dou uma dica, né? Dica isso, né? Como eu te falei, eu não passo dieta, né? Mas eu falo assim, olha, umas 20 gramas de chocolate por dia, geralmente os médicos deixam. Então, aí fraciona isso aí, come. Mas, geralmente, as minhas receitas... Tô fazendo uma receita... Eu fiz um pudim de 36 calorias. 36 calorias danada. E é gostoso e é docinho. Eu uso muito whey protein também nas minhas receitas. Eu não sei se vocês têm hábito de... Eu vi lá que eu gosto bastante. Substituível por leite em pó também, tá? Quem não tem whey protein. Mas eu gosto muito, por exemplo. Porque é proteína... Dificilmente a pessoa bate tanto de proteína que ela precisa comer no dia. E isso dá uma saciedade muito grande pra dieta. Meu Deus do céu. A Isabelle tá mandando aqui, Denise, admiro muito o seu trabalho. Você terá, aí já tá falando sobre o e-book, né? Ela acabou de dizer aqui. Se você terá algum e-book para poder ensinar suas receitas. É Isabela? Isabelle. Isabelle, só mais uns dias, tá? Tá pedindo pra você mandar um beijo pra ela. Ai, Isabelle, um beijo pra você. Ai, meu Deus, eu tô me achando. Ela falou o seguinte, você fez algum curso de culinária? Ela falou que fez curso, gente, né? fiz um curso técnico no Legrand.
Muito bem. E você sabe que é uma coisa também que a gente percebe. MasterChef, por exemplo, ali conta o tempo, né? Às vezes você tem um tanto tempo com tanto de ingredientes para você poder fazer. Eu já ia desesperar, não ia conseguir nem... Ai, imagina no Bake Off. Morri. Então, aí eu ia perguntar agora aqui. Aí, quando você tá fazendo o pudim, que o pessoal já conhecia, vieram aqui, foi lá, você teve uns dias para você também estar se adaptando. Agora, como é que é participar de um outro reality, que é uma situação que fica aquele negócio, tá todo mundo vendo o que você tá fazendo, todo mundo tá torcendo, tem a galera também que tá doidinho pra torcer pro outro. Torcer contra. Que você perde também e tal. Mas ali a parte psicológica, ela é... Meu Deus do céu. Eu quase morri, Milton. Na verdade, eu falo que nossa, assim, foi muito bom pra mim, enquanto profissional, participar do Bake Off Brasil no SBT. 180 mil inscritos. Quem é selecionada? Nossa. Eu. Fui lá fazer uma entrevista. Falei, cara, lá o Bake Off, você já assistiu o Bake Off? Sim. Os bolos são mirabolantes, né? São de pasta americana, virado de cabeça pra baixo, formado de flor. Eu nunca soube fazer isso. Não sei. Eu sabia fazer bolo simples que eu vendia com a Maiara e que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu cheguei lá com um bolo de milho. Um bolo de milho pequenininho, com creme patisserie, que eu saborizei com milho também. Um pouco mais elaborado, mas era um bolo de milho. Na hora que eu cheguei na sala do SBT, bom, meu sonho era ir pro SBT, tá? Por quê? Fã número 1 de Silvio Santos. Nem posso falar que choro. E aí eu cheguei lá pra fazer a entrevista, falei, cara, tinha 8 diretores fodásticos do SBT. Eu falei, não, eu tô feliz de estar aqui, tô conhecendo os corredores do Silvio, mas eu sei que não vai dar certo, porque meu bolo é esse. Meu bolo é esse, eu não sei fazer esses bolos. Ele falou, mas conta a tua história. Eu contei, gargalhava, conversava com eles, não sei o quê. E, na verdade, o que eles me falaram é que eu ia pro Bake Off porque eu tinha perfil televisivo. Tá não por... Nossa, aí... Por um lado tava bom, por outro lado não tava. Porque eu achei que era o meu talento, mas era o seu sonho. Não, mas todo mundo que tava ali tinha que saber fazer bolo bem e tinha que ter bom sabor. Então, meu bolo passou nos testes ok, só que eu não sabia a técnica que ele precisava. Então, eles me colocaram na personagem que eu tinha que ser, mas vamos falar na questão do tempo. Realmente é muito apertado. A gente gravava das 3 da manhã às 10 da noite, todos os dias, por um mês. Eu gravei Bake Off. E é muito complicado a pressão. Eu não aguentei, porque ainda em cima de tudo tinha os scripts de texto e da televisão, né? Eu não aguentei a pressão, pedi pra sair real. Falava, não, eu não aguento mais isso. Hoje eu teria rido e brincado, né? Mas assim, na época foi difícil pra mim. Mas é uma coisa que realmente, assim, era bem diferente daquilo que você já tinha vivido até então. Eu fui pro Bake Off porque eu fiquei tão apaixonada por na Ana Maria Braga que eu falei, não, Bake Off, eu tiro de letra. E aí, no lugar que eu sempre quis ir, querendo SBT, não sei o que lá. Nossa, outro sonho, né? Mas foi um pouco pesadelo, mas a gente transforma. Então, porque é isso, uma das coisas que eu ficava pensando, assim, você vai assistir por exemplo, um MasterChef. Não é fácil. E aí a galera fala assim, hoje você vai ter que fazer, ainda sai lá, né? Vamos abrir aqui e ver o que vocês vão fazer hoje. Uma rã com não sei o que lá. Aí teve um cara lá que ele não sabia nem fritar ovo, não sei como que ele entrou. Ele mesmo falava, eu não sei muito bem na cozinha, mas eu vim aqui pra poder aprender. O cara vai aprender no MasterChef, né? Não, mas já vai começar. Alguma coisa ele sabia fazer. Aí você nunca viu aquele prato na sua vida. Você não sabe nem como é que você monta o prato. Eu no Bake Off. Vai fazer uma torta. Não. Que isso, cara? Você vai. Eles te dão uma receita. Na verdade, no Bake Off eles davam uma receita. Você tem que ir. Só vai. O MasterChef, eu acho que, assim, são dificuldades diferentes. Você chegou a se inscrever pro MasterChef? Nunca. Morro de medo. Porque depois do Bake Off, falei que eu vou passar vergonha de novo ao vivo. Não, tá bom. Isso aqui na zona de mentira, na zona de conforto. Não. Trabalhar com a internet nunca é zona de conforto. Você sempre, todo dia, você tá lá. E se pintasse, por exemplo, aqui em Rio Preto, alguma TV daqui, um convite pra você apresentar um programa? Eu adoro TV. Eu sei. Eu gosto. Então, apresentasse um programa pra você poder fazer um quadro, alguma coisa nesse Eu sentido. tive um quadro na TV do SBT local, dentro de um programa que é aos sábados. E eu tive um quadro, mas ele era tipo por um período, sabe? Então foi por pouco tempo, mas eu adorei. Olha só. O que mais aqui? Uma pergunta aqui que um rapaz tinha pedido pra poder fazer lá da rádio, hein? Quais são os maiores equívocos que as pessoas têm sobre alimentação saudável e fitness, né? Nossa, vários.
Eu te falei, alimentação saudável e fitness, por exemplo. Coca Zero é fitness, mas não é saudável. Isso é um grande equívoco, né? Então, assim, se tá em dieta de emagrecimento, vou ser sincero pra vocês. Eu masco Trident, que é zero açúcar, e chupo e tomo Coca Zero. Pra mim. Mas não é saudável, não indico. Entendeu? Outra coisa que as pessoas acham que é saudável, vários industrializados, tipo assim, barrinhas de proteína. Tem umas que você vai ler atrás, começa com açúcar. O primeiro ingrediente é o açúcar. Você fala, gente, a pessoa tá vendendo isso. Tem umas marcas que, assim, que fazem. A indústria fitness é complicada. Tem algumas coisas que são boas, tem outras que são horríveis. Acho que esse é um dos grandes equipos. Ler rótulo. Leiam rótulo. Você tá achando que aquele lá não tem açúcar e tem. Aí você tá, tipo, se esforçando tanto pra não comer nada, você vai lá com uma barrinha de proteína que é lotada de maltodextrina, que é açúcar. Os nomes da indústria, eles mudam muito. Então, acho que isso é um grande equívoco. O mais simples é o mais saudável. Por isso que nas minhas receitas eu uso ingredientes de verdade, que é o mais simples. Tinha uma coca que saiu uma vez, que era com stevia, é isso? Que também... A stevia é um pouco amarga, é difícil do paladar das pessoas. Então. Prefiro o xilitol ou eritritol. Então, mas que naquela época lá, o pessoal tava começando a tentar mudar, né, o conceito, porque também não ia ser um negócio tão brusco assim de uma vez. A Coca Zero a Coca Light era horrível, você lembra disso? Era horrível, era amargo, xarope. Hoje tá gostoso. A fã. Ó, a Fabiana tá aqui. Oi, pessoal, tudo bem? O que mais... conta pra gente o que mais te marcou, né? Qual foi a maior experiência que você teve no Mais Você? Alguma coisa em especial que aconteceu lá que... Gente, eu acho que... No Mais Você em si, na hora que a primeira vez que eu entrei lá, me espantou muito. Eu gosto de bastidor também. Então, assim, as câmeras, aquele universo muito grandioso me impactou. Mas da Globo em si, o que me impactou mais foi andar de carrinho. Ai, gente, o carrinho da Globo era uma coisa muito legal. E o tanto que eles são rápidos, assim. Tem um galpão só de flores, um galpão só de carros, um galpão só disso. O heliporto. Eu falei, meu Deus, eu vi o sítio de Etamundo Bom, era a novela da época. Eu entrei dentro do sítio. Ai, foi sensacional. Meu Deus do céu. Ó, quem mais aqui? Quando você começou a compartilhar suas receitas nas redes sociais, né? Qual foi a sua maior dificuldade para poder engajar com o público, assim? Nossa, gente, foi o algoritmo do Instagram. E é até hoje. Que não para de mudar, né? Não para, não. Tem dia que eu tô assim, no céu, fico uns 3, 4 dias no céu. Do nada, ninguém me vê mais. Aí eu começo a receber direct assim, ó, eu quase morro. Denise, você não tá aparecendo mais pra mim? Eu falo, pelo amor de Deus, eu passo até... Não deveria, mas eu fico mal de verdade, porque a gente luta, né, pra fazer vídeo. Aí assim, ó, vídeo de 30 segundos, 40 segundos, 60 segundos. Eu tenho que passar a informação em muito pouco tempo. E você sabe. Mas você sabe que isso era uma coisa que me deixa desesperado. Porque o ao vivo nosso, às vezes tem 10 pessoas assistindo. E no outro dia a mágica acontece, entendeu? De madrugada, você já acorda, já tem 70, já tem 80, já tem 100, aí, já tem 1000, 700. Aí vai. Então, assim, eu parei de tomar remédio por causa disso. Porque eu ficava desesperado. Amigo, tamo junto. Que eu falava assim, gente, como é que você traz, por exemplo, um convidado, uma pessoa que tem uma história bacana, tem um negócio, e o ao vivo não dá ninguém pra assistir, né? Vários convidados de nome, peso. Aí a gente fazia sempre às quintas-feiras. E aqui, onde a gente faz, que esse estúdio, esse nabadesco estúdio da Filmix, é um estúdio... Gente, é muito legal aqui, eu tô impactada. Sensacional. Impactada. No Brasil inteiro aqui, nós estamos em primeiro lugar. Sinceramente, eu tô chocada. Qualidade absoluta aqui. Tô achando padrão Globo de televisão. Aqui não é mais você, mas nós chega perto. Eu tenho certeza. É o seguinte, nós temos aqui, pelo menos assim, nós temos a Maria Braga. Ana Maria não tem, mas nós temos a Maria Conheço Braga. Maria, ó. Trabalhei com a Maria. Tá vendo só? Aham. Tá vendo que aqui nós estamos tudo em família. É o seguinte, e às vezes você fica no desespero que você fala, poxa, a pessoa vem aqui e tal, e no negócio não vai. Calma, respira. Respira, dá uns dias pro algoritmo. Que vai acontecer, ele vai ver o que tá acontecendo. E acontece que tem vídeo que flopa mesmo, né? Mas até lá, vixe, a Ponte Safena já veio. Gente, é isso que mais me desesperou, acho que nos últimos anos, assim, saber lidar com o Instagram. Mas você sabe que teve um ponto de virada. Sim. Eu tinha 20 mil seguidores. E aí eu ficava, assim, frustradíssima, porque eu não saio daquilo. Porque é difícil, né? Pá. Até fevereiro do ano passado eu tinha 20 mil seguidores. Aí um dia eu falei assim, bom, comecei a assistir uns cursos, eu falei, eu vou postar. Constância. Constância pra academia, constância pra internet também. Eu vou postar um vídeo todos os dias, faça chuva, faça sol. Até o Instagram me notar.
E aí foi quando meus vídeos começaram a viralizar e eu comecei a ganhar seguidor, etc. O André fala pra eu poder fazer isso no YouTube. Eu não Mas faço no YouTube, mas eu não tenho tanto conteúdo no YouTube assim pra poder fazer, entendeu? Conteúdo, não emagrecer. Vamos. Então, mas eu quero fazer um negócio. Mas aí, deixa eu te contar uma história aqui. Conte-me. Vou fazer um desabafo pra você, meu querido telespectador que está nos assistindo agora, internauta. Eu segui um cara, que eu não vou falar o nome dele não, porque, né, vai que depois o cara me processa. Mas não processa nada porque ele tá fazendo um negócio bom. O cara montou um Instagram que era assim, eu cansei de ser gordo. E eu comecei a seguir esse cara. E eu falei, vou seguir esse cara, e todo dia ele vai, todo dia ele faz isso e faz aquilo, e posta ele comendo os negócios, ele fazendo os negócios dele no café, fazendo... E a esposa dele também era meio cheinha assim, e tal, ela também entrou no ritmo, não sei o quê, e todo dia ele postando. A constância dele, academia, não sei o quê. Legal. Isso me dá um medo, porque depois vem uma decepção tão grande quando você sai do negócio. E aí, depois de 3 anos... ele conseguiu perder 40 quilos em 3 anos. Maravilhoso. Sim, sensacional. Eu não perdi 40 quilos, ele perdeu. Mas se você for fazer as contas, é pouco para tanto tempo. Tem gente que perde mais, tem gente que perde menos. Ele teve as falhas dele, ele falou isso aí e tal. Processos, né? A esposa dele resolveu fazer a bariátrica. E em 6 meses ela é uma outra pessoa. Você não conhece, você não reconhece. Dividiu em 2, né? Mas muito assim, tal. E ele, depois de perder os 40 quilos, 3 anos depois, vai fazer, acho que semana que vem agora, ele vai fazer a bariátrica. Porque ele falou que já chegou naquele negócio do... não emagrece mais. Platô lá, que não vai pra frente nem pra trás, né? Só que aí, assim, pô, ele era a minha esperança de não fazer. De não fazer bariátrica. Mas nós estamos no meio aqui. Eu tô ainda, quem sabe, na possibilidade, quem sabe, talvez, o ano que vem fazer. Vou te passar o telefone do meu médico. Então, já tem médico, já tem não sei o quê, já tem isso aqui, já tá organizado, já tem as mulheres para orar também, já tem um monte de coisa para poder rezar para ver se dá certo. Mas estamos vendo o que vai acontecer na vida. Mas eu ainda tenho uma esperança, assim, ainda tenho uma carta na manga. Eu acho que a cirurgia é muito bem-vinda. Tem casos e casos, né? Acho que com a boa indicação, todos os processos, né, que a gente puder ajudar, que a medicina tá aí para ajudar. Mas, assim, com todo Tem respeito, remédio. com todo respeito, meus amigos, eu vou falar um palavrão. Bariátricos. Eu sou muito cagão. Pra cirurgia? Vixe, pra arrancar a vesícula aqui, eu quase morri. Meu Deus Então, do céu. tem que tentar outros processos. Tem vários outros meios, entendeu? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas tem uma loja aí que eu fui comprar uma roupa esses dias, eu usei P, então eu imagino que tem gente que é maior que eu que tá usando. Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Usa acompanhar. Não é? Denise, outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: o seu processo de receita é um tanto quanto criativo demais pra gente que tá acompanhando. Porque, pô, você pega uma receita muito fácil e você consegue pegar um negócio daqui, um negócio dali e tal, e sai o negócio. Sai um negócio. Né? Isso aí, o que acontece? Você sonha, você vai acordar, você chega durante e fala assim, ó, eu acho que isso aqui eu já comi, isso aqui também é legal, se misturar esses dois vai funcionar. Vou te falar uma coisa, eu vejo receita 24 horas. O meu Instagram só aparece, porque assim, se você gosta de carro, teu Instagram só aparece carro, né? O algoritmo só te mostra carro. Eu só mostro receita e treino. Então, assim, eu me inspiro em receitas que já dão certo na internet, tá? Obviamente, a gente tem mais... as pessoas postam, esse vídeo tá dando certo, eu vou lá e tento recriar o vídeo do meu jeito e tal. Mas eu tenho, hoje em dia, um olhar de um processo criativo realmente. Então, eu vou no mercado, eu sempre tô em contato com comida. O que eu gosto de comer? Nossa, eu gosto de banoffee. Então, como é que faz torta? Torta é manteiga, farinha e coisa. E se eu fizesse com farinha de arroz, isso. Então, assim, eu sei fazer um bolo. Um bolo é 50% de farinha, 30% de gordura e não sei o que lá. Então, eu vou recriando. Mas fitness, então, seria... mas o glúten, precisa tirar o glúten. Como é que cria uma receita que pareça com glúten? Não, tem que colocar um pouco de polvilho para dar elasticidade na massa. Vem um pouco do que eu já estudei. Sim. Vem um pouco do que a internet apresenta, dos vídeos viralizados que eu fico vendo. E tem um pouco do meu gosto pessoal também. Então, eu posto muito doce. As pessoas reclamam às vezes. Sim. Mas é porque eu gosto de doce. E eu sempre tento pensar numa coisa que eu gosto de comer. E aí, tem as doidas que gostam também. E a gente se comunica lá. E deixa eu te perguntar, tem alguma coisa que você fez que ficou muito ruim? Muitas coisas. É mesmo? Rapaz. Tô te falando que meu filho não dorme, né? É que você falou, meu Deus do céu. E aí, eu nessa de postar receita todos os dias, é muito cansativo.
acordar, fazer. Então, eu faço almoço e janta em casa, né? Tenho uma ajudante 2 vezes por semana, mas ela não toca na comida. Então, eu faço tudo em casa. Faço compra, eu limpo, arrumo meu filho, vou pra escola, levo pra escola, faço as minhas coisas. E aí, eu tenho que criar receita todo dia. Então, assim, eu já fiz receita muito corrida, sem dormir. Nossa, joguei muita coisa fora. Nossa. Muito desperdício. Gasto rios do mercado. Meu marido que o diga. Gasto rios e muita coisa não dá certo, eu jogo fora. Tem coisas também que dão certo pra mim, que não dão certo pros outros. Então aí vem aquele monte de comentário embaixo. Aí eu fico no direct. Não, mas tenta fazer assim, com menos água. Nananana. Porque tem a mão também, Hamilton. E o pessoal pede muita receita pra você? Tipo assim, Pede. faz um doce com essa fruta aqui, alguma Abacaxi. coisa. Eu tô devendo doce de abacaxi pra uma seguidora que pediu doce de abacaxi pra se fazer essa semana. Pedem bastante. E tem alguma coisa que você não... Algum doce que você não come? Eu gosto de tudo, de jiló, a qualquer... Gente, eu sou muito... E eu como muito... Minha comida é muito simples, né? Então eu gosto de tudo, realmente. Não tem nada que eu acho que eu não goste. Olha aí. Que eu não... Eu não gosto muito de carneiro aí, ó. Carneiro. Carneiro também tem Então como. compartilhamos da mesma ideia sobre carneiros. O que mais aqui? A Juliene Junqueira. Adoro a Denise. Bonitinha. Realmente inspira as pessoas à sua volta a se alimentarem melhor, né? O alto astral dela é maravilhoso. Maravilhoso. A Dani Galvioli também tá Minha falando irmã. aqui que tá adorando, né? Tá mandando aqui pra gente. A Ricela tá aqui. Vai na fé que você vai conseguir. A Ricela quer que eu perca o medo do negócio aqui. Falei, não. Não, tem vários... Vou te passar uns caminhos. Vai dar tudo certo. Pra gente já falar mais um pouco aqui dos nossos patrocinadores, antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Para você que está assistindo e quer mandar o seu recadinho aqui, você pode ir direto aqui Você já se inscreve rapidinho, você já vai poder participar, tá bom? Quero falar aqui da Ana Campos. A Ana Campos, ela tem um consórcio e consultoria juntamente com o Consórcio União. Ela é especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio. E você sabe o que é mais bacana? Que você vai ser contemplado em até a 4ª parcela, isso mesmo, cartas até a 4ª parcela. Então, para você que quer realizar o sonho de ter o seu carro, de ter a sua moto, de ter a sua casa, montar o seu negócio, né, pegar um dinheiro para poder montar o seu negócio, procure Ana Campos Consultoria. Cara, é a número 1, é sensacional e você não vai se arrepender. Quero falar da Bela Capri aqui, que é uma pizzaria incrível e que ganhou agora recentemente, né, foi premiada aí pela ACIRP, o prêmio ACIRP 2024 na categoria tradição. É o reconhecimento, né, a todo o trabalho de uma vida de 26 anos da Bela Capri. Ela gostaria, então, de compartilhar com todo mundo esse prêmio, essa premiação e agradecer aos milhares aí de clientes espalhados por mais essa conquista da Bela Capri. Agradecer a St. James Barbershop, a unidade Vivendas. Lá você encontra não só uma barbearia, mas uma experiência diferente para você cortar o seu cabelo, fazer a sua barba. Tem um bar muito bacana lá também. Você pode fazer o dia do noivo, tá? Você pode também fazer a sua confraternização, conversar com os seus amigos. O Santo Lúpulo fica lá dentro. Então, cervejas especiais, materiais. Lá você encontra produtos com assinatura St. James. Então é muito bacana, vale muito a pena, tá? Falar da Farofa da Nega, que é o melhor acompanhamento do Brasil, tá? São 5 sabores. Tem a tradicional, tem também a picante, tem a caipira, tem a de banana e tem a de limão. A Denise vai receber um kit com a Farofa da Nega. A de banana é minha favorita. 5 sabores aqui para você poder se deliciar. Se você não conhece Farofa da Nega, tá nos melhores estabelecimentos da cidade ou vai no site farofadanega.com.br, chama lá no Instagram, @Farofa da Nega também, tá? E falar aqui também da Azevedo, que tá junto com a gente, Azevedo Contabilidade. Precisa de um escritório com responsabilidade que vai fazer a sua contabilidade da sua empresa, procure o pessoal da Azevedo. Faz tanto aqui a do Noir quanto a da Áudio Treves, tá? O Evandro Tatu também, que foi recentemente premiado e ele participou de um festival sensacional. Para você que tá a fim de fazer uma tatuagem bacana, ter aí uma marca registrada, alguma coisa nesse sentido para você realmente que gosta, né? Quer homenagear alguém, procure então Evandro Tatu no Instagram. Falar do Maridon Burger, que você vai receber também depois um voucher lá do Maridon. Cara, é a hamburgueria mais premiada da cidade. Lá você encontra um hambúrguer com carne Angus na parrilha, tá? E o mais bacana também é que tem sempre uma novidade. Lá você encontra aquele hambúrguer bem feito do jeito que você quer. Tem ainda umas batatinhas incríveis. Tem um bolinho de brisket que é sensacional. Tem também um pastelzinho de brisket. Cara, tem muita coisa bacana. Tem tipo um sorvetinho lá que é de lombinho.
É incrível, tá? E lá você encontra também o próprio cheddar, eles mesmos é quem fazem. Então, cara, é muito legal, tá? Maridon Burger no Instagram para você conhecer. Daqui a pouco a gente fala aqui da última parte dos nossos patrocinadores. Mandar aqui o pessoal que tá mandando aquele salve. Denise, muitas pessoas sentem que fazer, né, receitas fitness exige muitos ingredientes e você consegue fazer com certeza com pouco, né? E fica bom. Fica. E fica bom. Garanto. As pessoas que fazem a sua receita, como é que é o feedback depois? Elas vão até o seu Insta falando, eu fiz aquela receita e ficou sensacional. Muitas. A parte mais legal é essa interação. Então, todo dia, tipo, eu reposto sempre, né? Algumas lá. E até nos comentários embaixo do vídeo. Tem a galera que faz mesmo, cara, que vai lá. Ai, Denise, tô no mercado, comprei isso, isso e isso. Ou não tenho esse ingrediente, o que eu substituo isso? Tem a galera que faz assiduamente. E eu amo receber foto, assim, sabe? Dela comendo mesmo. Às vezes eu nem posto, que a foto tá até zoada. Mas eu tô fazendo, tô comendo. E é muito bom. É muito bom. Essa aqui é uma pergunta bem legal, que é assim, você tem muitas receitas. Você vai fazer um e-book agora, tem algumas coisas novas, alguns lançamentos. Tem alguma receita? O pudim, a gente sabe que ele tá do lado esquerdo. Ele né? não é fit, mas ele é Nossa, ele é meu xodó. Tem alguma receita realmente assim que você fala, poxa vida, essa ficou sensacional, é a minha receita, e aquela que você fala, pô, eu que fiz, você tem o maior orgulho do mundo de ter feito essa receita? A primeira receita que viralizou no Instagram é uma pizza de apenas 2 ingredientes. A massa dela é farinha de aveia com iogurte. Essa pizza cabe na sua dieta. Começa o vídeo desse jeito. Essa pizza cabe na sua dieta. E ela foi a primeira receita minha que viralizou. Então eu tenho um xodózinho por ela, você acredita? Eu fiz ela, gente, num dia. Meu filho chorando. E eu filmando aqui, ele no cu, ele no outro colo, no colo. E não sei o que. Bem aquele rolê mesmo, assim. E ela foi. Gente, eu acho que aquela receita é meu xodózinho, acredita? Tenho um apego com ela. Quem mais aqui? A Mariana tá perguntando aqui se você faz as suas receitas de vez em sempre ou de vez em quando. Tipo assim, aquelas receitas que você já fez. Você tá sempre repetindo ou tá... Gente, eu não consigo. Eu fico tão triste, porque assim, eu quero fazer pra eu comer, às vezes, várias vezes, mas eu não consigo. Por quê? Por falta de tempo, mas no sentido de que eu tenho que criar outra receita. Então, assim, se eu ficar fazendo a mesma receita pra mim, porque eu aproveito pra fazer pra vocês, pra eu comer também. Porque eu não tenho mais outro tempo. Eu tenho que fazer almoço e janta, gente. E o café da tarde, tem que ir na academia, tem que cuidar da vida. Então, assim, eu tenho que... Minha obrigação é fazer uma receita nova. O que eu faço todo dia? É uma receita boba, mas é um pão que eu coloco whey em cima e levo na air fryer, que ele fica molhadinho. Ai, delicioso. Toast de banana. Que são as coisas que eu faço. Mingau de aveia. Que eu faço sempre, que aí meu marido e meu filho comem também. Mas se não, eu não consigo, por essa neura que eu tenho que fazer uma receita nova. Mas eu gostaria. Ai, a tortinha de limão, alguém fez hoje no Instagram, eu repostei. Eu falei, eu não acredito, eu queria tanto comer essa tortinha de novo, mas eu tenho que fazer outra receita, provavelmente vai ser de abacaxi. É por isso, mas eu faria todos os dias. Eu amo. Agora é o seguinte, a gente tá falando sobre receitas fáceis, você falou também sobre que a sua avó tinha uma mão boa, né, e tudo mais, você aprendeu e tal, não sei o quê. Mas e quem é um desastre na cozinha? A pessoa que fala assim, meu Deus, eu amo a Denise, eu assisto eu salvo todas as receitas. Eu amo essa pessoa, porque ela me dá engajamento. Eu nunca dei conta de fazer nada, eu destruo a minha cozinha. 80% do meu público só vê a receita, 20% faz. Meu Deus do céu. Aí é que tá. Mas aí a pessoa manda pra alguém fazer pra ela. Manda pra alguém que sabe. Tipo assim, você pode mandar pra sua esposa, entendeu? Você manda pra alguém, entendeu? mas eu falo assim, que a pessoa tem que se aventurar. Porque, na verdade, gente, por exemplo, a pizza. Eu pego farinha de aveia. Eu pego o iogurte. Eu jogo o iogurte dentro da farinha de aveia. E eu misturo. Vai virar uma massa. Às vezes eu tenho que colocar um pouquinho, porque você vai colocar muito de uma vez. Um pouquinho mais de farinha, um pouquinho mais de iogurte. Mas se você mexer com paciência, vai virar. Aí eu acho muito legal que tem gente que não sabe fazer nada realmente e manda um vídeo pra mim. Olha eu fazendo. Um desastre. Mas eu elogio. Você tá vendo o vídeo, você já tá sabendo que não vai ficar bom. Não, mas vai ficar às vezes mais duro, porque colocou farinha demais. Mas a pessoa vai... Foi assim que você começou a fazer qualquer coisa. Sim. Você era bom radialista quando você começou? A gente tava conversando sobre isso aqui.
Jamais. Eu perguntei, você sempre teve essa voz, né? Não sei o Vixe. que. Gente, ele fala muito bem. Entrevistei a Thaís Machado aqui. Ai, a Thaís Machado, nossa. A Thaís foi falando comigo, ela falou assim, mas você é muito... Eu falei, não sou não. Ele é... Só você falando dos patrocinadores, eu fiquei assim, ó. É muita gente fala, porque eu não leio nada, né? Ele tudo de não cabeça. lê, esse homem não lê. E não gagueja. Então, mas aí tem umas travadas, porque até os 7 anos era gago. Você tá de brincadeira comigo. O André mesmo, às vezes a gente conversa aqui, o André também, ele fala que já teve uns tempos meio gago assim, quando a gente vai conversar, emocional, né? quando tem um gago perto da gente, nossa, a gente pega de novo 10%. Não era você? Eu não tô ouvindo. Não tem, mas você não era gago na infância? Ele só pega. Desculpa. Ele então. pega. Então tá. Eu pego Aí sotaque. depois fica. Não, eu fico Você meio. pega sotaque das pessoas? Eu peguei, sabe por quê? Tinha uma amiga minha que ela foi morar no Rio Grande do Sul. Então, cantado. E aí ela chegou e ela ficava assim, capaz. Capaz. Nossa, eu não aguentava aquilo. E aí um dia, do nada, a pessoa me falou assim, você acredita nisso, amigo? Eu falei, capaz. Eu falei, capaz? Aí eu fiquei pensando, falei, como que eu falei capaz? Não tinha como Não falar. faz parte do meu dia a dia falar sou capaz. eu que não. Eu Aí pego o sotaque. pega. Nossa, eu chego no Rio de Janeiro. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, né? Aí eu já chego falando meio assim, sabe? Carioca. Eu acho muito legal o sotaque. Eu acho muito bom. Sobre as viagens que você faz, os lugares que você conhece e tal, você já falou assim, quando eu vou comer alguma coisa que tem açúcar, fica meio esquisito, fica meio amargo, não é aquelas coisas e tal. Beleza. Mas, por exemplo, você chega num lugar que não tem nada de fitness, não tem nada assim, uma sobremesa. Não, mas vamos supor, vamos colocar que tem. Imaginar. Aí você fala assim, não, prova isso aqui é bom e tal, não sei o quê. Você já prova já tentando ver o que tem e o que você vai conseguir modificar numa receita. Porque você fala, não, isso aqui dá pra tirar isso aqui, vai continuar o mesmo sabor, isso aqui não precisa, igual você falou. Pô, fazia o pudim, mas tinha um amido ali, tinha um negócio que não dava, né? Ou então você nem prova mesmo. Nem prova. Depende. Porque assim, sabe aquela coisa assim? Eu sei que eu vou ter oportunidade de comer de novo aquilo eu já comi várias vezes na vida, eu já nem provo. Entendi. Quando é uma coisa muito nova, por exemplo, fui viajar agora, fiquei 10 dias na Bahia, né? Aí, beleza. E aí eu fui num restaurante no último dia e tinha um carpaccio de beterraba com pé de moleque. Uai. Eu falei, pelo amor, e pesto. Super gorduroso, mas beterraba, né? E o pé de moleque, que é puro açúcar com amendoim. Cara, eu fiquei 10 dias na praia, eu não senti vontade de comer nada de errado. Salvo umas tacinhas de vinho que eu gosto. E aí eu peguei, passava o café da manhã ileso de gordices, porque eu não ligo, eu não gosto mais, vou ser sincera. Mas eu peguei o pé de moleque porque eu senti a diferença. Nossa, que diferente isso, carpaccio. Comi pé de moleque com açúcar. Sim. Delicioso. E já pensei, não, tem que ser assim mesmo, essa receita. Aí agora, eu tenho uma receita de pé de moleque sem açúcar, né? Com adoçante. Aí eu já pensei, bom, poderia fazer a minha receita aqui, só colocar e modificar. Mas eu provei. Uma coisa diferente. Tá vendo? Aí eu pego inspiração pra eu fazer em casa de outra forma, da minha versão. Eu falo, na minha versão. Muito bem. A sua assinatura. A minha assinatura. Não é? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Então, agora tem uma pergunta aqui. Eu falei que esse programa não tem nenhum tipo de polêmica, mas só pra gente não passar em branco. Comigo. Outro dia eu fui ver um pão sem glúten, sem as coisas tal. Gente, é o preço de um Celta. Por que é tão... super valorizado, né? Por que tem esse valor tão... Porque você não acha que se fosse um pouco... Porque um dia eu fui passar para um nutricionista, ele passou para mim, ele queria, você tem que comer dessa marca, dessa marca, dessa marca e dessa marca. Eu falei, gente do céu. Não é, não. Hã? Que dá trabalho para tirar o glúten, o André falou. Não. Vou te falar uma coisa, porque realmente a indústria, a indústria fit, ela supervaloriza o produto deles, né? Sim, um produto mais gourmetizado, elitizado. Mas aí, por exemplo, o meu pão que eu mais faço em casa, que é feito de arroz cru, ele não deve ficar R$6 para fazer uma unidade de pão. E o pão sem glúten no mercado de uma marca famosa, que tem o vermelhinho e tem o verde. É um palho. Ele custa R$35. Não fica R$6. É por isso que eu falo que as minhas receitas ajudam. Sim, e a pessoa faz em casa.
O pão de banana, que tem 3 ingredientes, é absurdo. Eu fui ensinar ele a fazer na TV Gazeta esses dias. Absurdamente gostoso. Ele não deve ficar R$5 pra fazer também. É que é mais prático você comprar no mercado, mas nem sempre mais vantajoso financeiramente. Entendeu? Então, se a pessoa se esforçar um pouquinho e estiver no radar dela, é interessante fazer. Você já fez algum quarto centenário fit? Posso fazer. Vamos fazer? Você Vamos. faz pra nós? Nossa, tentar? mas me deu água Porque na boca. você sabe que- Uma torta que eu amo muito, olha. Olha aí, ó. Tá vendo? Rapaz, esse homem aí deu ideia muito Não, boa. porque é o seguinte, pudim é o doce que eu mais gosto, assim, pudim. Né? Nossa, eu não trouxe meu pudim não, pra mas ele. tranquilo, não vai faltar oportunidade, você vai na rádio. Eu vou levar na rádio. O pudim eu gosto. Eu gosto de sorvete de flocos. Ai, que delícia. Ah, é Mas fácil não- de fazer. Mas não como todo dia também, né? Mas, Tá, assim, mas eu posso sorvete fazer a de versão flocos, fit facilmente. Sorvete de flocos? Opa, já tô aqui na minha cabeça. Meu Deus do céu. Então, aí, uma vez, eu não conhecia o quarto centenário. Aí a Flavinha, no meu aniversário, ela levou um bolo de quarto centenário desse tamanhozinho, tadinho. É caríssimo. Uma velhinha. Não, é financiamento. E aí eu peguei. Aí tem um lugar. Na Roseral tem um quarto centenário que é Fora de maravilhoso. base. Não, é sensacional. Mas é muito bom mesmo. É bom com força. não Fala é pouco maravilhoso bom. de novo. Maravilhoso. É muito bom. É muito bom. E aí eu fiquei apaixonado nesse doce. Não, E eu não conhecia. é muito bom. Eu gosto de coco, né? Tudo que tem coco pra mim é tudo. Nossa. Eu tive um relacionamento sério uma vez com um fiapinho de coco. Mas eu já tentei fazer um monte de coisa, demorou muito tempo ele saiu, mas ele saiu. Ó, sobre as receitas, por exemplo, você vai num jantar na casa de uma amiga, alguma coisa assim. O pessoal já tá com as coisas preparadas lá. Nossa, gente, hoje em dia é um rolê. Quando eu chego no lugar, não tem o que a Denise come aqui. Ai, Não sei o meu que eu vou Deus do céu. fazer. E como é que aí você chega lá e faz? Eu levo muitas vezes minha sobremesa. Já de presente pra pessoa, mas com a intenção de eu comer. Mas é porque, mas se não tiver, eu não me importo mais, né? Porque eu não sou a chata do rolê. Sei. Eu não sou a pessoa que, assim, que acha ruim ou que repara se o outro come. Eu acho prazeroso ver as pessoas comerem com prazer. Eu não sinto prazer em sair da minha dieta. Eu não sinto. Eu falo, não, mas chocolate, pergunta pra minha irmã que tá aqui. Eu como? Eu não como, eu não ligo. E como que a família fica, por exemplo? Ela também tá indo no caminho? Ou não? Médio. Ela já olhou pra mim aqui, acho que não. Mas vai... Não, a família é assim, eles gostam do que eu faço. Porque, por exemplo, lá na sua casa, o pão que você faz, todo mundo come. Eu levo, ela coisas adora que o pão faz. de banana, inclusive. Mas assim, eles comem de tudo. E às vezes, mas é engraçado, né? Eles comem de tudo, ficam falando, ai, Denise, come um pedaço, o que tem, não sei o quê. Eu falei, mas não é por isso, é porque eu não quero mesmo. Porque, gente, eu como muito, na verdade, Hamilton. Você precisa de ver o tanto que eu como. Mas eu não é interessante, aquilo não faz sentido pra mim, eu não como. Eu sou intolerante a glúten e lactose, então já pra começar daí. Então eu não como lactose mais, nem pagando, porque me faz mal. E nem tomando remédio, né? Tem aqueles negocinhos. Não faz mais efeito pra mim. É? Tem um profundo emocional também. Aí eu não como, aí eles ficam meio falando, né? Todo mundo fala. Mas aí eu levo alguma coisa fit, todo mundo come também. E gosta. Então aí eu falo, então vocês estão vendo o que eu não preciso comer? Esse que eu tenho esse. Tá vendo só? Que é gostoso igual, e todo mundo come dos dois. E tem mais alguém que já pediu pra você assim, me ensina a fazer isso, me dá eu quero ser a sua assistente. Pra De vender, grátis. todo dia alguém me fala, você não quer fazer pra vender? Eu te pago. Olha. Eu passo na sua casa, faz pra mim que eu vou. Mas aí perde o encanto do negócio, né? Aí eu não faço mais pra vender, porque a venda é outro tipo de situação, né? E eu falo que hoje meu foco realmente é que as pessoas tenham aquilo na casa delas, pra todo o Brasil ter na casa deles, porque é muito fácil. E outra coisa, essas minhas receitas, gente, de 4 ingredientes principalmente, tem umas mais elaboradas, né? Mas as mais fáceis, elas têm durabilidade muito baixa. Para uma receita durar 7 dias na geladeira, às vezes, você tem que colocar muitas outras coisas nela, muita gordura, muitos outros aditivos para ela conservar. Então, assim, a minha tortinha de limão, por exemplo, se você for comer ela amanhã, ela vai estar com a massa mais dura, porque ela não tem nada ali de gordura. É uma tortinha de 100 calorias. O que tem 100 calorias? Nada. Então, aproveita o momento, come lá, porque assim, se eu fizer para vender, vai modificar. É o negócio de comer na hora, sabe? Assim, essa a facilidade da receita. Ó, a cozinha da Sueli tá mandando aqui. Conheço ela!
Olá, minha querida Denise, é simplesmente uma simpatia, como eu gosto dessa menina, né? Aonde eu a encontro, ela é super simpática comigo sempre. Ai, que maravilhosa. Um beijo, Que Sueli. legal, Sueli. E tem assim, você tem muito contato com o pessoal também que faz troca de receita, algumas coisas assim? Muito. Então, por eu ter participado já de programas de televisão, curso de gastronomia, todas as pessoas que participaram comigo, a gente conversa e tem contato até hoje. São grandes nomes, gente Sim. muito famosa. Outra coisa que me surpreende, pessoas muito famosas me seguem. Tipo, Zezé de Camargo me segue. Ó, Não, ex-Big Brother, monte me segue. Por conta de receita. que legal. Eu fico em choque. Eu falo, gente, fulano me segue. O Zezé de Camargo eu quase tive um surto. Porque eu sou apaixonada por música sertaneja. Olha aí. Eu postei no. Eu postei. Falei, ai, ele me segue, eu não vou fingir que eu sou normal. E ele começou a me seguir a partir de uma receita. Eu achei sensacional aquilo. Aí, assim. Eu fico muito feliz quando as pessoas me seguem. Eu gosto muito de encontrar essas pessoas. Então, quando eu vou realmente em mercado, em pontos estratégicos, eu consigo conversar. Ai, eu gosto. Aí eu troco receita com todo mundo. Quem gostou. Bacana, né? Gosto de ir em evento. Geralmente de evento, assim, tipo, em São Paulo tem feiras, né? E aí a gente encontra todo mundo. Eu não sei se você fez já, se você já deve ter feito alguma coisa nesse sentido ou não, mas você já pensou, tipo, em fazer do mesmo jeito que o pessoal vai num shopping, por exemplo, ter uma exposição de, vamos supor assim, de quadros, alguma coisa, escultura e tal, você fazer as suas principais receitas? Nossa, já achei uma ideia de milhões. Já fiz muito evento ao vivo. Sim. Em loja de produtos de cozinha. Hoje, é que depois da pandemia teve um boom digital muito grande, né? Sim. Mas antes da pandemia, era muito ao vivo as coisas, né? A gente fazia mais evento, eu acho, até. Ah, Então, eu já cozinhei em vários lugares, assim, abertos para as pessoas, entendeu? Hoje em dia, menos eventos grandes, mas eu já fui fazer em loja que, tipo, panela. Loja de produtos naturais, que é meu nicho ali. E eu já fiz evento ao vivo, sim. Mas eu queria fazer uma coisa grande aí, gostei dessa ideia. pode ser que surja, né? Aí você convida a gente para ir lá presentear. Eu queria apresentar. Pra mim vai ser um que isso. E nisso aí, o seu crescimento em relação às redes sociais, né? A gente vê também que é um crescimento de maneira muito orgânica, porque você Muito. começou a postar todos os dias e tal. Muito. Isso também começa a atingir marcas, começa a atingir, né, um patamar diferente, onde você fala assim, tem certas coisas que eu não preciso comprar mais, né? Ai, E como que é isso? Como que as pessoas te procurarem para poder Gente. falar, eu quero que você use o meu produto, quero que você faz isso. testa isso. É. Eu não tenho maturidade ainda. Se você falar nomes, pode falar, fica à vontade. Eu vibro muito com cada. Gente, tem uma marca de chocolate, Raoma Chocolates. E aí eles são só as blogueiras muito famosas. Nossa Recebe Senhora. Raoma. Gente, deu um dia no meu direct. Raoma mandou um direct. Eu falei, eu chorei. Eu choro de lágrimas, eu sou pisciana. Aí eles me mandaram lá. Denise, a gente queria te mandar um mimo. Eu falei, amor, Ó, eu que tô indo buscar. Eu em São busco. Paulo. Eu busco. Não, me fala seu endereço. Gente, chegou na minha portaria uma caixa. Já chegou várias vezes. ó, Uma caixa térmica e cheio de produto. E, tipo assim, Olha aí. custa R$90 cada negocinho assim, sabe? E eu me achei tanto. Já produzi. Eu tô no Instagram da Raoma. que E legal. outras grandes marcas. O Whey Protein, eu uso no Nutrition, né? Porque eu gosto realmente muito deles. Sim. E aí, eles foram os primeiros, assim, que viram um vídeo meu. Um vídeo delicioso, gente. É uma taça prestígio. Esse vídeo fez muito sucesso. Eu sou consumidora de Whey Protein há muitos anos. Uhum. E eu consumo porque... É aquela situação. Você precisa consumir Whey Protein? Não. Se você bate a meta de proteína, é difícil você bater. Então, eu consumo. Aí, eles me notaram. Eu marquei eles uma vez, eles me notaram. E eles têm Whey zero lactose. Aí, eles começaram a me mandar todo mês caixa de Whey. Juro pra você. Eu ainda me acho todos os meses. Eu não me vejo em mim a pessoa que às vezes outras pessoas veem. Eu sou uma menina. Então, assim, eu tô em casa e falo... Não, mas é sensacional. É sensacional. Eu acho que isso é uma coisa assim, quando você já faz uma coisa para impactar a vida das pessoas, o trabalho ele vai te devolver. E Deus vê tudo, né? Deus vê tudo. Deus cara. vê tudo. Não tem Ele honra nada que muito. Deus... Esse dia eu deixei um cara até preocupado, que eu falei assim, sabe aquela hora que você tá indo lá pecar? Deus tá do seu lado. Ele falou, o quê? Eu falei, então,
Então, Deus sabe de tudo que você faz da sua vida, né? E quando você faz uma coisa com o coração, de maneira que realmente você tinha os seus sonhos de aparecer na TV, de trabalhar na TV, você foi até a TV, você participou de um dos programas mais assistidos do Brasil, né? Que passa em outros países. Você vai pro SBT, que era aquele sonho seu de entrar no SBT. Igual você falou, pô, se fosse hoje, talvez eu entrava mais pela brincadeira Pela e tal. onda, E hoje você vê o número que você tem, a exposição que você tem, as pessoas que entram em contato com você, pô, isso aí eu acho que é uma coisa sensacional. Eu sou hoje realizada. Que legal. Eu sou realmente realizada. Eu acho que eu soube criar... Existe uma linha tênue entre ser oportunista e criar oportunidades. Sim. Eu soube criar oportunidades. Então, eu me inscrevi nesses programas. Eu não caí lá de paraquedas. Lógico. Eu me inscrevi em Você cada fez sua programa. parte. Eu fiz minha parte. Então, eu procurei oportunidade. Todas as vezes que as oportunidades chegaram para mim, eu acho que por ser uma pessoa espontânea e feliz, eu sou realmente feliz com as coisas, entendeu? Então, eu acho que as pessoas notam quando você realmente deseja aquilo. Sim. Então, eu não sou a melhor da internet. Tipo, muita gente faz muito vídeo melhor que o meu. Não, mas hoje eu rachei o bico cedo. Se você não aguenta essa chuva, não sei o quê, eu vou fazer isso aqui, não sei o que lá mais, não sei o quê. Mas, meu Deus. Aí eu falo assim, gente, eu sou tão normal, sabe? Pra às vezes chegar e um vídeo meu estourar. Eu falo, fulano faz um vídeo tão melhor que o meu, mas não é isso. É a conexão das pessoas. Mas o povo sabe quem é de verdade. É. Pode ficar tranquilo que o povo sabe. Eu já percebi isso aí já. Quando você faz um negócio bem forçado, vai acontecer também, mas daqui a pouquinho o pessoal vai perceber. E quando fica muito profissional demais, e existem os dois públicos, é claro, né? Existe, por exemplo, Testmade, é uma grande rede de culinária profissional. De vídeos profissionais, né? Então é muito legal. Mas o orgânico, o verdade... Esses dias eu recebi um comentário assim. A mulher falou assim, ai, Denise, eu me inspirei em você, porque eu também tenho um filho pequeno que não dorme bem. E aí eu fico fazendo... faço receitas igual você, vou na academia igual você na hora que dá, eu faço um exercício em casa. E eu acho que isso conecta muito. Sim. A realidade conecta. Porque tá todo mundo vivendo assim. Né? E hoje em dia a gente vive também nesse 2x, né? Nessa velocidade. Então você precisa comer rápido, você precisa voltar para o trabalho, você precisa fazer alguma coisa. Então, por exemplo, você leva a criança na escola, volta, pega o seu filho, já tem uma receita, já faz isso aqui, pega o negócio, vai na academia, volta, tem um vídeo para você fazer, já tem que ir no mercado, tem que fazer compra. Tem muito foco. Senão você deixa as não. coisas de fazer. Imagina você também falar, como é que você opta por comer uma coisa saudável se teu dia sobrou 5 minutos do dia, você tá morrendo de fome? É o foco. Pois é. Manter o foco sempre, hein? Depois a gente vai tatuar colocar... foco aqui. É que eu não vou colocar aqui agora, porque eu não tô mexendo aqui, mas vou colocar o antes e o depois da Maria, pra você ver. O começo do Noir. O começo do Noir. O primeiro Noir que teve e o Noir agora, o 92. Olha... Não, a Maria foi uma Eu transformação. conheci ela antes. E ela me derrubou, você sabia disso? Vou contar uma história pra você aqui. Ela foi na minha médica, ela roubou minha médica de mim. Minha médica me deixou de escanteio. Tudo que a Maria perdeu de peso, eu ganhei dela. Ela passou pra mim. Os pesos. Foi uma situação muito constrangedora. Você tá falando isso ao vivo, né? Eu venho aqui por causa do marido dela, por causa do André, e por causa do Noah. Ela te jogou peso. Muito, mas muito peso. Põe peso nisso aí. Tô vendo a carinha dela. Ó, pra gente fechar os patrocinadores aqui, falar do Sex Shop Pimentinha, na próxima segunda-feira, dia 11, nós vamos ter a presença aqui da Dominique Siqueira, que é do Sex Shop Pimentinha, ela que é pedagoga, ela também que está junto com ela que faz, além de ser empresária, né? Ela também é sexóloga, a gente vai trocar uma ideia aqui, vai ser muito bacana. Para você que precisa fazer suas artes, precisa fazer o seu logo, fazer o desenvolvimento, Rogério Simão, Arte Finalista, nosso grande parceiro aqui. Lembrando que a gente está também ao vivo pela Líder FM de segunda a sexta-feira, tá? Sempre das 17 às 21 horas. Tem o Conexão Líder, tem também o Pacabá, tem o Líder Classic Music. E para você que quer acordar bem informado, 98.3 de segunda a sexta, você acompanha também jornal, tem um monte de coisa, e principalmente também pelo site, pelo aplicativo, e você pode ouvir a Líder também pela Alexa, tá? Pra gente fechar aqui os nossos patrocinadores, falar do nosso novo parceiro, que é a Trator Rio. A Trator Rio, que é peças para tratores, implementos agrícolas, filtros, lubrificantes. Semana que vem a gente vai falar mais tudo que tem lá na loja. Mandar um abraço aí a toda a galera da Trator Rio, sempre junto com a gente,
gente agora é a galera que procurou a gente para poder estar junto no podcast. Então eu fico muito feliz de empresas também estarem interessadas, não só a gente, né, oferecer, mas como as empresas vê o que a gente faz aqui, convidados que a gente traz, o conteúdo. Então para mim é uma alegria muito grande. Então muito obrigado realmente a toda a equipe da Trator Rio aí, que é uma empresa que não é tão antiga, mas o pai, né, ele já está há mais de 40 anos nessa vida do agro, trabalhando e fazendo com que realmente as pessoas conheçam tudo que é de melhor. Então, Trator Rio Agropeças, aqui em Rio Preto, você vai encontrar pelo @Trator Rio, tá? Trator Rio, tudo certinho, @Trator Rio, fica na Luiz da Cruz Martins, 441, aqui em São José do Rio Preto. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Agradecer demais da conta aqui. Pô, eu tô muito feliz, realmente feliz demais por você ter aceitado vir até aqui, bater um papo, a sua humildade, a sua generosidade de conversar com a gente. Fiquei muito feliz de saber que você já escutava a rádio. Claro que você vai lá, a gente já vai combinar. Na hora que eu chegar amanhã e falar pra Flavinha, ela falou que quer vir aqui, semana que vem ela já vai marcar um dia meu sonho. para que você possa ir. Eu queria, pra gente poder fechar, que você falasse sobre as tendências gastronômicas, né? Olha. O que vem por aí agora, o que você está acompanhando, as novidades, aquilo que você acha que pode acontecer. E depois também de deixar uma mensagem para todo mundo que te segue, para todo mundo que te acompanha e que quer entrar nessa onda de fazer coisas rápidas, fáceis e saudáveis. Eu acho que o mercado fitness saudável teve um crescimento muito grande porque as pessoas hoje têm mais informações daquilo que faz bem ou faz mal à saúde, né? Então eu acho que a tendência daqui para frente é as pessoas realmente cozinharem mais. Eu vejo isso pelas informações que eu recebo no meu Instagram. Então as pessoas estão buscando mais preparar o próprio alimento, tirando um pouco do industrializado. Eu acho que é uma grande tendência as pessoas cozinharem mais. E elas vão entender cada vez mais o benefício disso para a saúde. Porque muitas doenças chegaram e tantas doenças são relacionadas ao seu modo de se alimentar. Sim. Então, quanto menos você desembalar, é aquela frase clássica, clichêzinha de antigamente, mas agora chegou antigamente. Chegou, vocês vão ver no futuro. Chegou o futuro. Então, a obesidade é muito alta. As taxas de pessoas, né, hoje estão com triglicéridos, colesterol muito jovens. As pessoas estão morrendo mais jovens, inclusive. Então, acho que é uma tendência do consumo saudável. E eu acho que fazer receitas fáceis, que nem as que eu mostro para vocês todos os dias, é uma forma de você realmente começar a se familiarizar com a cozinha. Não tem nem como dar errado, tem muita coisa ali. Misturar uma coisa na outra, você tem ideias, despertar tuas ideias e teu interesse em se alimentar melhor. Não precisa. Eu sou uma pessoa mais radical, mas é porque eu te falei, eu tenho uma outra aspiração já. Sim. Eu, assim, igual um corredor de triatlo, né? Você precisa correr, andar e pedalar? Não. Mas se você fizer uma horinha de caminhada, ou um benefício cardiovascular que você vai ter, entendeu? Então, assim, tem toda essa questão mais de saúde também. E se você desejar também uma coisa a mais, vai lá e busca. A informação a gente tem de monte na internet hoje. Eu tô aqui para ajudar. Eu quero muito lançar esse produto até o final do ano, para que as pessoas... Vai ser bem legal, não é só um e-book, não tem só receita. Tem atividade física e tem outras dicas. Inclusive, eu gravei um vídeo, tá gravado já. Eu fui no mercado para levar as pessoas comigo no mercado, porque eu quero que as pessoas tenham a minha visão. Que legal. A minha visão. O que você compra no mercado, Denise? Mas você tem vontade de comer doce? Tem TP? Eu tenho. E aí eu sou fraca também em muita coisa. E aí eu mostro, não, eu como isso. E outra coisa, economizando. Que eu acho que é um ponto alto que a gente conversou sobre aqui. Quantas receitas você já tem feito suas? No meu livro, eu separei as receitas de até 4 ingredientes, tem umas 110. Mas no meu Instagram, deixa eu ver quantas publicações que eu tenho aqui. Eu devo ter seguramente, tenho 1.900 publicações. Certamente 1.500 é receita. Olha aí. É, muita publicação. Ou seja, se você ainda não segue a Denise, tá? Vai lá no @Denise Galviola, que você vai encontrar todas essas receitas. E como que funciona uma receita todo dia? Hoje não mais todos os dias, né? Eu faço... Tem 2 dias que o Instagram não me mostra. Aí eu tirei, quarta e sexta.
Meu Por uma Deus questão do de céu. estratégia de marketing. Oh, meu Deus. Mas eu tento fazer todo dia, ou quando não faço todo dia, eu reposto uma receita antiga que eu quero que vocês vejam que vale muito a pena. Ou pelo menos dica nos stories. Store tem todos os dias a minha rotina. Até coisa assim, a cor do meu esmalte. Olha. Mas é porque faz parte de mim, né? Mas eu isso falo, que é bacana, porque você mistura tudo isso. e a Eu sou uma pessoa, É entendeu? isso Então aí. eu tenho meu marido, tenho meu filho, tenho minha rotina, e eu misturo tudo e falo, como é que eu faço pra colocar isso no dia a dia? As pessoas têm muita rotina diferente, mas em algum momento elas vão falar, mas eu tenho meia hora, Denise treinou e meia hora hoje. Acho que dá tempo pra fazer um treininho aqui, hein? E vai. E pronto. É pra isso. Denise, que Deus te abençoe muito. Continue te Igualmente. abençoando cada vez mais. Você, sua família, nossa. seus projetos, tá? Obrigada. Obrigado mais uma vez. Mande beijos e abraços pra quem você quiser. Ai, não, primeira pessoa, meu filho. Caio Augusto Filho, nome do pai, olha que coisa. Olha que homenagem que eu dei pra esse marido. Ele tem que realmente pedir em casamento. Tá vendo só? Filha, mamãe te ama. Marido também, mamãe, irmãs, todo mundo. E pra todo mundo que me segue, obrigada. Um beijo grande. Continua lá. Se a receita não der certo, vem falar comigo no direct. Não manda hater embaixo. Por favor. Não, por favor, encaminha, curte, comenta e compartilha. Boa. Ó, lembrando que hoje Obrigada, nós Milton. tivemos uma presença muito encantadora da sua irmã também. Qual o nome Ela dela? me filmou, gente. Amanda. Amanda, obrigado, viu? Tem alguma receita que você gosta mais da sua irmã? O pão de banana de 3 ingredientes. Que é o que você postou hoje, ou não? Eu postei nos stories dele. Isso. Que alguém fez, não sei o que lá, eu postei nos stories. Rapidinho. Então, pra você conhecer o pão de banana, Você vai o fazer? pudim... Não sei, vamos ver o que eu faço. Poxa, Tem que... Ele é muito fácil. Liquidificador. Olha, ó. Já tem, pelo menos isso eu tenho. E uma banana. Você precisa... Banana Precisa da madura. banana? Precisa, né? E engraçado, não tem gosto forte de banana. Pra quem não gosta muito de banana, Que bom. fica tranquilo. Tá, mas eu gosto. Banana é legal. Banana é legal. Ó, tem a farofa da nega de Gente, banana. a farofa da nega de banana, sério. Nossa. Aqui o pessoal briga pela de limão. Não, é boa também. É, Mas é que eu boa. sou a louca da Eu vou banana. na de pimenta. Pimenta eu também gosto de pimenta. Sensacional. Fazer receitas baiana. apimentadas. Então, Meu pai receitas tem com origem pimenta. Lá em casa tiver arroz, feijão e pimenta. Eu não posso terminar, pelo amor de Deus, gente. Rapidinho aqui. O quê? O arroz e feijão na minha Nossa, panela. receita portuguesa, lá de Portugal mesmo. Já tá lá no Já tá. no Instagram? Tá no Instagram. Menino do céu, e uma besteira, mas ficou tão maravilhoso. Como a gente faz o arroz dentro do cozimento d'água, do cozimento do feijão, tem um gosto diferente. Muito Deus. bom. Pode fazer. Baixíssimos em calorias. E muito nutritivo, que arroz e feijão, ó. Ó, agora pra fechar mesmo, viu? Agora é a última coisa que eu vou falar. Você sabe que uma vez eu fiz um negócio errado e deu certo. Que bênção. Aí a Jennifer veio aqui e ela falou que ela fez e disse que realmente casa. Teve uma vez que eu ganhei um arroz doce, certo? Um arroz doce mesmo, mas não é do seu arroz doce Normal. que come todo mundo assim, que guarda assim. Com leite condensado. O açúcar moreninho. queimado. Moreninho, esse Açúcar aí. queimado. Esse é sensacional. E eu não sei o que me deu na cabeça, não sei o que te gera, sério mesmo, não sei o que deu na minha cabeça, que eu peguei uma beterraba e ralei por cima. Aham. Mas não peguei uma beterraba inteira e cortei, dei uma raladinha e tal. Mas fica muito bom. É que a beterraba é muito doce, né? Quando eu falo assim, gente, arroz doce com beterraba é sensacional, o pessoal me zoa. Eu super adorei. Daí, inclusive, vou fazer na minha versão. Não sei não. Eu tenho arroz doce já na minha versão, no meu feed. Sim. E aí eu vou ralar uma beterraba nele. Eu adoro arroz doce. E pensa com carinho em relação ao quarto centenário. Vou pensar. E tem mais um outro negócio também. O que a gente falou aqui? Quarto centenário e... não lembro agora. Sorvete de flocos. Sorvete de flocos. Nossa, Maria tá atenta no sorvete de Maria flocos. tá. Não, porque a gente aqui tá desse jeito. É. Gente, um beijão pra todo mundo. Não esqueça de se inscrever no canal, Que pena. ativar as notificações, deixar o seu like. Logo, logo a gente faz a parte 2 aqui. Logo, logo tem o e-book dela. Então, fique ligado pra você também saber como que você faz, tá? Próxima segunda-feira, dia 11, vamos estar aqui com a Dominique Siqueira, que ela é proprietária do Sex Shop Pimentinho. Vai falar com a gente também. Ela é empresária, sexóloga e pedagoga, tá? Que legal. A gente vai contar uma vida dela e um segredo, que eu não sei se eu podia dar spoiler ou não. Ela já foi pastora. Então você vai vendo como é que vai ser o esquema tático na semana que vem aqui, beleza? E um beijão para todo mundo, obrigado de coração a galera que acompanhou a gente aqui, para você que vai estar acompanhando depois, obrigado mais uma vez, Deus te abençoe. Amém. Valeu, a nós viu? todos. Obrigada, gente. Show de bola. Tchau, gente. Tchau.